Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Hoje estou mais uma vez acompanhado do meu amigo Paulo Vaz. Tudo bem, Paulo? Lipe, tudo bem com você? Muito bem, graças a Deus. E você? Agora melhor, né? Então tá bom. E temos aqui um convidado maravilhoso, Luiz Antônio Boazzi, que trabalhou anos e anos na Volkswagen. É um cara que gosta muito de carro, tem muita história para contar. Em primeiro lugar, obrigado pela tua presença aqui. Que é isso, prazer é meu. Todos aqui gostamos de carro e falar de carro sempre é bom. É sempre bom. A nossa ideia com o podcast é essa, é abrir, contar histórias que normalmente o público não tem acesso e são histórias que não são escondidas, não é que ninguém pode saber, mas é que são histórias que são curiosas, mas que quem não viveu e quem não está no meio não sabe. Então, o nosso objetivo aqui no podcast é mostrar essas histórias e essas pessoas como você para a galera. Mas antes da gente começar, vamos falar dos nossos apoiadores? Uma palavra dos patrocinadores. Uma palavra dos patrocinadores. Pessoal, pois é, se gosta de carro antigo, vai lá, thegarage.com.br ou no Instagram, thegarage_BR. Cara, vai ver o acervo de carros antigos que eles têm aqui. São mais de 70 carros, todos com uma qualidade impressionante. Vale a pena. E se gosta de fazer uma apostinha, Lipe? Olha, antes de falar da apostinha, eu preciso falar uma coisa. Faz 2 semanas que a gente gravou aqui. Mudou pelo menos 50% dos carros que estão aqui. Pois é. um Quando a coisa é boa e preço é bom, É um preço negócio justo, inacreditável. é isso aí. Bom, e se você gosta de fazer uma apostinha, já sabe, betmais.com, nossos apoiadores. Você pode apostar em NASCAR, futebol americano, vai começar agora, hein? Sim. É legal vocês terem uma ideia disso. Tem a NASCAR, que está na fase final, tem a MLB, que é a Major League Baseball, que também está rolando, tem Campeonato Brasileiro, tem muita coisa. Se você quiser até R$300 e usar o nosso promo code INSIDECARS, está aí embaixo o link, você vai ter o seu dinheiro dobrado. O BetMais dobra a sua grana. No primeiro aporte. No primeiro aporte, claro. Se você botar até qualquer quantia, até R$300, o BetMais dobra para você. Ou seja, você fica com 600 para gastar do jeito que você quiser. É isso aí. E aí, vamos para o que interessa. Boazzi, muito obrigado de você estar aqui. Isso, é um prazer. Assim, quando falaram para nós, chama o Boazzi para ir no podcast, falaram, tem história. Tem um pouco. Tem muita história. E Chama aí o a Boazzi gente que tem falou, história. a gente se falou por telefone, foi quando eu me apresentei a você, e a gente ficou só por 1 hora no telefone. Tem um pouquinho de história, então tá com tempo, senta aí que é legal. Muito obrigado. Vamos começar. A gente sempre começa aqui com o pessoal perguntando da onde vem ou a paixão ou essa vivência no meio dos carros. A gente sabe que você trabalhou na Volkswagen durante muito tempo. 40 anos. 40 anos. Só. É a minha idade só de trabalho na Volkswagen. Antes da Volkswagen, você já era alguém apaixonado por carro? Você já tinha alguma vivência com os carros? Na nossa época de jovem, né, carro era uma paixão, né? Todo mundo. Eu tive meu primeiro emprego, eu fui ser office boy na Sabrico. O primeiro DN que vendia Fusca, vendia bicicleta, vendia geladeira. Foi o primeiro concessionário Volkswagen? Foi o primeiro concessionário Volkswagen. Eles eram lá no centro da cidade, depois eles passaram lá na Francisco Matarazzo, onde tem shopping hoje e tal. E a Sabrico era uma revenda enorme. E eu, primeira coisa que eu fiz, porque eu comecei como office boy, eu fui subindo dentro da empresa, aí eu consegui ser quase subcontador, fui subcontador, né? Mas depois eu quis fazer engenharia. Mas eu ganhava bem. Então eu comprei meu primeiro carro, que foi um Fusquinha rebaixado, naquela época, roda escuro, toca-fita Teltron, não sei se existe isso aí ainda. Não. O Fusquinha era todo branco por fora, era de um funileiro. Todo branco por fora, todo preto por dentro, tudo iluminado azul, dessa altura do chão.
Que beleza. Abri a tampa do motor para fazer uma pressão, era um 1200, não dava nada. Era 6 volts ainda? Meu, era uma loucura. O volante desse tamanho. Volantinho de madeira pequenininho? Não era de Ou não madeira, mas era desse tamanho. Pequenininho. E vira e mexe, eu me ferrava, porque tinha aquelas... Porque tinha muito racha antigamente. Eu não sei se vocês conhecem a Praça Pan-Americana, tinha um Jack in the Box, Sim. que a galera fazia racha atravessando a ponte da cidade universitária. E, né, eu lá com o meu Fuca, só parado porque ele não tinha, né, para fazer racha. Mas a mulherada, a meninada, toda... E era uma sensação. O Fusquinha era muito... E ele era bonito Não, mesmo. e baixinho, assim. devia chamar Baixinho e atenção. tal, né? E aí... Que ano era isso? Desculpa, pergunta. que eu fazia isso daí, meu Fusca era 68. O ano que eu estava fazendo isso daí devia ser 76, 77, por aí. E era uma região, nessa época, que era meio afastada, né? Sim, ainda, não, né? quem tinha... Eu para ter uma ideia, dos meus amigos, era o único, porque eu comecei a trabalhar, né? Desde cedo, com 12 anos eu falei, mãe, eu quero trabalhar. Ela falou, nem enche o saco, vai brincar. Aí eu falei, não, mas eu quero. Meu pai tinha 3 empregos. Meu pai, ele trabalhava como metalúrgico. Depois, ele parece que entrava às 6, saía às 4. Às 4 era cobrador de ônibus, até às 8. E às 8 ele parava em frente a uma pizzaria no Urimar, na Lapa. Ele ficava até a meia-noite na pizzaria. Tem Caramba. 3 empregos. A vida dele, assim, sábado ele trabalhava só na pizzaria. E, pra você ter uma ideia, ele ficou sócio da Pra ter pizzaria. uma folguinha, né? Para ele formar eu e minha irmã. Eu sou engenheiro e minha irmã está na área de saúde, ela foi enfermeira padrão, hoje é chefe lá no INCOR. Mas assim, Legal demais. Hein? eu tinha essa coisa, eu via meu pai trabalhar, eu falava, pô, eu me sentia já meio mal de meu pai trabalhar tanto. E no fim de semana ele levava a gente no clube, no fim de ano na praia, né? Fazia aquelas colônias. Eu fui trabalhar com 12 anos na farmácia e ficava lá na farmácia, entregando remédio, cobrando conta, correndo de cachorro. Ia buscar remédio de vidrinho. Era um barato. Porque não era aquele de vidrinho. Você tinha na farmácia o litro de éter, o litro de álcool e tal. Aí eu ia numa fábrica de vidrinho com uma carriola buscar os vidrinhos. E aí eu chegava lá, o cara chegava, eu quero éter. O farmacêutico enchia de éter, tampava, aí tinha uns carinha, ia lá e cheirava o éter ainda. Então, o cara que tomava, mas esse era um pouco mais radical. Tomava? Tomava. Minha éter. Nossa O Senhora. cara tomava éter. Por isso que... Por isso que morreu logo, né, inclusive. Mas era muito louco, né, aquela coisa. E voltando, né, vocês me policiem porque eu vou começar a fazer Não, assim. é o que a gente precisa, é isso aí. Vamos lá. São coisas que a moçada fala, que caramba é esse carriola, né? Que era uma carrocinha que você puxa que nem um burro, você ia, e uma vez eu arrebentei todos os vídeos. Que o moleque, né, eu dava um embalo, levantava a perna, ela ia, abaixava. Uma hora eu peguei uma descida e ela não abaixou para eu parar. Aí eu fui, patifou todos os vídeos do farmacêutico. Eu era amigo da família, a gente... Mas assim, eu tinha esse Fusquinha e era barato, né? Fim de semana, era lavar. Sábado era lavar o carro. Parava o carro e era horas lavando, passando aquelas glicerinas no pneu. Morava em casa. Morava em casa, né? E ficava lá, vinha os amigos, punha o som, né? O som não era muito alto, mas tocava. Aí, depois você ia dar uma volta na rua para ficar olhando as meninas, com os carros, o cara no carro. Mas não punha som muito alto. Até hoje eu não gosto dessas coisas, nem naquela época eu gostava. Mas era legal porque a gente começou a ter essa paixão do carro. E outra, mexer, né? O Fusca, o cara da frente da minha casa era um mecânico. Então eu aprendi muito, né, a mexer nas coisas, no carro. Você era do que gostava de fazer. Eu gostava de mexer. E fez engenharia, né? Eu fiz engenharia mecânica, só que eu não fiz automobilística, eu fiz mecânica plena. Tudo que eu aprendi em automobilismo, vou contar depois, foi dentro da Volkswagen, porque eu fui dar aula, eu fui ser instrutor lá, vou chegar lá. Mas aí, quando eu estava na Sabrico, que eu comprei esse Fusquinha já, que antes de eu sair da Sabrico, eu entrei na faculdade de engenharia e comecei a fazer engenharia mecânica, mas assim, sempre adorando carro. Era a paixão da galera. Não tinha. Pessoal, hoje, eu tenho um filho de 30, fez 20 anos, 30 e outro de 37.
Depois outra história. Eu me separei, eu criei meus 2 filhos sozinho. Um tinha 9 e um tinha 16. Caramba. É outra coisa que eu contei outro dia, ninguém acredita, com a vida que eu levava. E eles, o mais novo, tira a carta, vou tirar, não liga para carro. E eu vinha com os carros da Volkswagen, os Passatão, porque eu era gerente. Pai, tá bom. O pai tinha um carro para poder deixar um carro com ele alugado. Não, um Gol tá bom, eu não uso, eu vou de Uber. Eu falei, eu fui tirar a carta, eu estava esperando a autoescola abrir o dia que eu fiz 18 anos. No dia de fez 18 anos. A gente ficava Eu assim, também, no dia. louco, e tinha que fazer aquelas aulas, era uma coisa louca, né? Ir de Fusquinha, era Fusquinha. O Fusca era o carro da autoescola que a gente Eu fiz de fazia. Gol 1000, mas dá na mesma. A primeira propaganda do Fusca, quem fez foi a Regina Duarte, com carro de autoescola, ela saindo com o carro. Foi a primeira propaganda. É mesmo? É. Aqui no Brasil? É. Eu não lembro Não sabia dessa. disso. Eu lembro de É. várias. Sabia Eu lembro, disso. eu lembro de quando ele virou 1300 em 67, que os caras chamavam de Tigrão, Fusca Tigrão. Tigrão, inclusive, aí na tinha uma propaganda que é Isso. ele, a Kombi. Isso. Tinha Ele mais tinha um rabo, né? Lembra que ele tinha um Tinha. rabo? Um rabo de tigre, botaram pra dentro Não, fora não, do motor. Meu, assim. se eu lembro. começar. Tá legal? Não Eu lembro, trabalhei, honestamente, não lembro. a gente junto, estava na época, no livro do Fusca quando ele foi relançado. Eu tenho que contar esse capítulo à parte, porque nós pedimos para mandarem histórias e as histórias são fantásticas que mandaram. A gente não pôde publicar. Todas. A gente vamos Dá. falar de algumas delas aqui. Eu vou Vamos falar. falar. Vamos falar. Mas assim, né? Eu gostava, aí eu entrei na engenharia, mas eu tive um negócio. Como eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro e ganhava bem. Imagina eu parar de trabalhar. É. Meu pai com 3 Olha, empregos. Só um segundo, só vou avisar o pessoal que vocês estão ouvindo o barulho, mas é porque eles estão manobrando todos os carros aqui, mudando tudo de lugar, tá? Então, às vezes tem um barulhinho a mais. O barulho que de nem freio. esse barulho de freio, por exemplo, mas já vai parar. Desculpa. E assim, eu estava falando agora. Você estava falando Você de que ganhava seu dinheiro, você você ganhava eu bem. ganhava ia meu parar dinheiro, de trabalhar. Parei de ganhar. Eu tinha o carro, mas eu tinha que pagar a faculdade, meu pai, eu não me sentia bem. Aham. Aí eu comecei a procurar, eu fui dar aula no Senai. Eu fui dar aula de matemática para mecânicos, pessoal muito legal. O que acontecia? Aquela época, a ISO tinha mudado a regra, ou seja, era o sistema métrico, era o sistema de polegada, passou para o métrico. Ou seja, Tá. antes todas as ferramentas e os desenhos eram em polegadas, porque era tudo de fora. Todos os mecânicos, os fresadores, os ferramenteiros, que o ferramenteiro era o cara antigamente, não era engenheiro. O cara que fazia a linha de produção, a ferramentaria andar, no torno, na fresa, era o ferramenteiro. Esse cara geralmente era um espanhol, era um cara de fora, lá na Vox. Eu não estava falando na Vox. Eu estava no Senai e não estava na Vox ainda, estava na faculdade. Mas todo mundo precisou aprender a fazer transformação de polegada para centímetro, milímetro. Eles não sabiam fazer conta de multiplicar. E eu tive que dar aula para pessoas de idade. Esse é o meu objetivo no Senai. Eu tinha aulas de 20 alunos, todos velhinhos sentados. E eu ensinando conta de mais, menos, multiplicar e dividir. Que loucura, né? Tenta ensinar uma conta de dividir. Você começa, vai, empresta. Imagine para um senhor que nunca precisou. Não, e a gente está falando de uma outra época também, né? Imagina, se hoje a educação no Brasil já não é um primor, esses senhores na época tinham o quê? 60, 70 anos? Isso a gente Tinha está falando... 50. Os caras nasceram em 1900. Tinha cara de 50, 40 anos, não sabia fazer conta de multiplicar. É. E se tinha feito escola, nunca usou. E o que acontecia? Todos os desenhos, eles começaram a vir no sistema métrico, que é Você precisava centímetro. fazer a conversão. As ferramentas era tudo em polegada, que as ferramentas eram tudo importadas. Então eles tinham que pegar o 2,54 polegadas lá, transformar. Eles tinham que fazer uma regrinha de 3. Cara, era foda. Pode falar, não tem problema. Eu vou falar palavrão. A gente fala A bastante gente aqui. fala, É. não se preocupe. Então, e outra, eu sou um puta coração mole. Aí eu tinha que ensiná-los e depois dar uma prova. E na prova eu via os caras colando um do outro. E eu ia lá, você está colando.
Não estou não. Eu falei, ó, deixa eu explicar uma coisa. Não adianta você colar na minha prova. Porque a hora que eu falo que você passou, você vai fazer o provão lá no Senai, lá, tem um provão final, que esse que você vai receber o diploma. A minha é para mostrar se você já está bom. Porque cada vez que você não passa, eu vou começar de novo, eu vou continuar com vocês. Meu, eles levavam lá, lembra os lápis com tabuada? Era muito engraçado. Eu vi o cara assim. Pior que ele se atrapalhava. Régua com tabuada. Ele se atrapalhava com o lápis, sabe? Eu vi o cara assim. Eu falei, ele tá colando no lápis, cara. Cara, mas deve ser triste também, né? Mas foi uma experiência incrível. Olha, aí eu vi o que eu gostava de ensinar. Porque minha vida passou muito em ensinar o que eu aprendi. Bom, aí no Senai eu me formei na faculdade, continuei no Senai. E quando eu me formei, como quase todos os engenheiros, a Volkswagen, Petrobras, era trabalhar nas plataformas. O lugar para onde ir. Era o lugar que todo mundo queria ir, porque a Volkswagen era maior. A Volkswagen era um absurdo. Ela tirava de letra, né? Era muito na frente das outras. Tava muito de frente, muito à frente. E os engenheiros, as coisas, todo mundo falava. Eu fui no CIE, cheguei no CIE para pegar estágio, né, tal. E não é que nem hoje, você entra na internet, você se credenciando em estágio na Volkswagen. Fui no CIE, puta fila, né, meu? Tinha neguinho de tudo lá, mas a maioria se falava, eu quero Volkswagen. Aí quando eu cheguei lá, os caras falaram, ó, não tem mais. Eu fui umas 4, 5 vezes. Quando eu cheguei, era uma fila absurda. Não tem mais. Caramba. Falei, como assim não tem mais? Falei, olha, não tem mais vaga de estágio. Puta, eu fiquei puto da vida. Eu falei, caramba, meu. Aí eu vi um dia no negócio, eu comecei a ir na Ford, comecei em outras montadoras, que eu gostava de carro. E um dia, eu estava na Ford e um cara me falou, vai no CREA. Falei, mas que tem? Vai no CREA. O CREA às vezes faz umas parcerias. Eu fui no CREA, lá no Largo de Pinheiros. Cheguei lá e eu falei assim pro cara, pois não, que você quer, né? Eu falei, eu queria saber de estágio. Ele falou, não, se eu falei, não, parece que o CREA às vezes... Ele falou, olha, coincidentemente, nossa gestora, nossa gerente, ela está na Volkswagen parece que está tendo uma negociação. Eu falei, tá bom. Eu sei que deu certo. Me colocaram numa turma de 12 pessoas pelo CREA. Caramba! Para ir fazer esse estágio na Volkswagen. Mas era um estágio diferente. Não era um estágio assim, era um estágio que a gente ia, a gente fazia foi uma coisa reduzida, mas o que eu fiz? Eu me aproximei muito da galera da Volks, DRH, eu ficava batendo papo com os caras e tal. Aí, quando acabou o estágio, não tinha vaga na engenharia. Muitos estagiários de lá não tinha vaga na engenharia. Aí eu peguei e falei, caramba, né? O que eu faço? Fui 7 vezes, eu ficava com uma pastinha lá sentado, o cara falou, olha, sempre abre vaga. Aí um dia abriu vaga, nunca para engenharia. Aí um cara falou, ó, abriu vaga no treinamento da rede. Que é assim, que você treina a galera da rede de concessionários, tanto treinamento de vendas como treinamento de produto. produto. Eu cheguei a fazer entrevista para essa área. Aí o cara falou, eu vi que você já deu aula em Senai, que você é engenheiro, você não quer tentar? Eu fui lá. Cheguei lá, era no Centro Empresarial de São Paulo, a área de marketing e vendas da Volkswagen. Não era na planta Anchieta, não era lá como na hoje. Anchieta. Não. Fui lá no Centro Empresarial de São Paulo, cheguei... Lá perto da Ponte João Dias? Aí o supervisor me me jogou lá um teste, meu. Um teste meio complicado. Aí eu vi, meu, era uma coisa. A engrenagem daqui vira para cá, de cá vira para cá, de onde vira essa? Eu falei, pô, peraí, né? Isso eu sei, né? Pô, eu fiz engenharia, né? Olha, não precisava nem ter feito para saber isso. Mas eu fiz, de qualquer forma. Né? Mas vocês falam, fez engenharia, a gente fala engrenagem. Tinha cara na faculdade de engenharia que sabia que era rolemã, mas não sabia que era rolamento.
Eita. Pessoal, as pessoas entravam muito cru. Eu quero fazer engenharia. A engenharia na época, principalmente até, sei lá, década de 70, 80, não sei, mas até onde eu me lembro, e aí me corrija se estiver errado, era um curso que era como administração hoje. Muita gente queria. Não é? Muita gente queria porque quando ia fazer alguma coisa, eu joguei bola pra caramba, joguei, treinava, ficava lá no Palmeiras o dia inteiro. Sou palmeirense, somos, né? Somos. Você também? Não. E o que acontece? Chegavam para você não tinha. Não. Você não tinha aquela liberdade de escolha. Ora, medicina, direito, engenharia, odonto, jornalismo. Era assim, não é hoje que você pode fazer uma porrada de coisa. Eu, como eu gostava, eu fui para engenharia, mas falar que você tinha aquele preparo, saber a diferença da, como falava, megatrônica. Nossa, sabe? Que hoje ainda se fala, mas ninguém direito sabe o que fez. Mas às vezes era induzido a fazer. Não é que você sabia o que você ia fazer. Não era uma vocação. Exato. Tinha até cursos, testes vocacionais, né? Você fazia lá... Tem até hoje, né? Tem. Dava lá, você via... É que hoje você vai fazer o teste vocacional, você tem 750 carreiras. Aí você fazia o teste vocacional, você tinha 5. Eu nem fiz. Dado que eu falasse, você pode ser barbeiro. Eu falei, não vou, não. Fudeu. Eu vou com o que... Fala, barbeiro eu já sou, ralei o carro outro dia. Eu calei. Bom, mas é assim, quando acabou, eu aceitei. E eu entrei, mas foi muito, muito estranho, muito gozado, que eles mandaram fazer uma aula teste. Eles falaram assim, faz uma aula teste para ver a tua maneira de ensinar. Porque eu falei lá que eu tinha experiência em ensinar. Aí eu entrei numa sala, tinha 15 neguinhos, 15 pessoas. Aí eles falaram assim para mim, anda 5 minutos. Eu falo o quê? Não, fica quieto, anda. Era um U. Eu andando que nem um imbecil, olhava para um, olhava para outro. 5 minutos não passa, cara. Não, 5 minutos é muito tempo. Ficar quieto é muito... Eu andei... Ainda mais para quem gosta de falar, que nem eu, você. Eu andei, quando aí o cara entrou, sai. Quando eu voltei, me falaram um monte. Você ficou encarando aquele, você deu uma costa para aquele. Eu falei, mas eu não tinha o que fazer. Põe a mão aqui, sorteia. Sorteio ele, múmia. Você tem 5 minutos para falar sobre múmia. Eu achei que isso aí eu vou te fazer imitar uma múmia, né? Falei, você porque é uma múmia. 5 minutos quieto. 5 minutos lá. Aí eu falei, mas tá contando. Aí eu comecei a falar do Tutankhamon, comecei a falar do Kelps, me querido, falei um monte de merda, sabe? Falei do processo de mumificação, que o cara era enterrado junto à mulher, os cachos. Falei um monte de besteira. Aí quando eu saí, quando eu voltei, apanhei pra cacete. Não. Aí fizeram um monte de pergunta pra mim. Mas como é que foi feita a pirâmide? Falei, não, eles tinham processos de alavanca. Eu falei um monte. Mas era verdade que podia ser os deuses lá, os caras de fora. Os ZTs. Começaram a fazer pergunta para mim. Eu falei, existe uma teoria muito séria. Eu falando com convicção. O que importa é falar com convicção. Aí, mas foi uma coisa que eles falaram para mim. Uma coisa que você fala, você falou com convicção. Mas falou besteira. Cara, não sabe? Fala, não sei. Não sei, mas eu vou ver, depois eu falo. Ou seja, eles me ensinaram muito nesses cursos. Aí eu fui pelo Brasil afora, dar curso da parte de produto. Um cara dava os tempos de vendas, frente, lado, 5 metros, 5 tempos de vendas, e eu falava do produto. Porque naquela época começou a aparecer o quê? O Passat, 1974 Passat. Os Volkswagen é água, né? Não, pior. O que é suspensão McPherson? A própria Variant 2 já tinha, né? Não, Passat começou. Passat também. E aí a Variant 2 depois. Aí, os caras, o que é McPherson? O que é raio negativo de rolagem? Aí, eu tinha um amigo, Ambrosio, que faleceu. Nós desenvolvemos, eu com um pouquinho de conhecimento, um curso de mecânica básica para vendedores e consultores técnicos. Era do caramba. Esse curso me pediu direto, por quê? Os caras falavam assim, esse carro aqui, 1.0 de potência. Meu Deus. Cilindrada. Sabia. O que é potência, o que é torque. Cara, era muito falha a coisa. E estava começando direção hidráulica servo-assistida progressiva.
Câmbio 3 mais E. Lembra do 3 mais E? Sim. O que é E? Sabe, eu comecei a ensinar essas visor catadióptico do Fusca. O que é isso? Nem não eu faço sei ideia o que é isso. A lanterninha do Fusca, aquele olho de gato. Nossa, mas eu nunca soube. Como que chama? Visor catadióptico. Catadióptico. Bióptico. Bióptico. Catadióptico. Dióptico. Dióptico. Diótico. Catadióptico. É uma coisa. Não, jamais É soube. passado. é um Uma trava-língua, coisa, se o é um cara trava-língua. tiver com a lanterna queimada, o cara bater o farol, ele vê o cara. Que nem tem nos. Sim, é olhinho sim. de gato. Aham. Olho de gato. Pronto, Sim, é isso. Tá. Mas Catabiótico. você acha que nessa época... Primeiro, nessa época tinham as grandes montadoras, que a gente tem até hoje, mas eram só elas. E a Volkswagen vendia, que era um absurdo. Era entregador de carro, o vendedor. Você acha que existia um pouco também de... Eu não preciso fazer mais do que eu já faço? Comodismo? É. Tinha porque, pra você ter uma ideia, o vendedor da Sabrico ele não queria ser gerente. De tanto que ele ganhava vendendo. O cara Normal. vendia, ele vendia. Ele era uma zona de conforto incrível. Era entregador de carro. Uma Brasília, 6 meses de espera e levava a cor que tem. Sabe? Era assim. Essa falha maluquice, né? de preparação era uma coisa absurda. E quando a gente dava esses cursos, era muito legal, porque era bacana. Quando eu chegava na aula, eu era moleque. Eu tinha 25 anos. E por isso que eu comecei a deixar a barba. Eu entrava lá, eram 20 e poucas pessoas. Eu ia em Porto Alegre, todas as revendas mandavam 1 ou 2 caras da revenda. E tinha os caras macaco velho. Espera um pouquinho. Você conheceu então o Robson Romagnoli, certo? Sim. O Robson Romagnoli que já esteve aqui, já esteve aí? Já esteve aqui. Você trabalhava nessa mesma época que ele, lá pro Ele entrou sul? antes que eu, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele entrou em 78, por aí. É, alguma coisa assim que ele E eu falou. entrei em 83. Acho que ele falou 83. 80, 80... Bom, É, talvez... não vou lembrar. É, Ele entrou pouco antes que eu. Ele saiu, quando trabalhamos uma mesma época junto. Depois ele saiu, foi para a Audi. Depois ele foi para Fiat. Alfa Romeo. Isso. Gente boa, Paulo. Gente boa. fina demais. Gente Não, boa. Meu, ele brigava, deu porrada uma vez no cara. Então ele contou isso do cinzeiro. A gente tirou até as coisas daqui. Mentira. Ele era Sensacional. muita figura. E aí... Mas não foi com você que ele bateu na estrada, né? Não. Não, tá. Não, mas o Ronaldo Berg fez uma coisa comigo que eu não posso deixar de... Lembra? Conhece o Ronaldo Berg? Já ouvi falar. Tá louco, meu. E aí o que aconteceu? O curso era tão legal que os caras não sabiam o que era cilindro, pistão, o que era... Aí eu explicava que 1 litro cabia 1 litro dentro da câmara de combustão. Então, 4 câmeras de 0,25 formavam 1 litro. Mas que tempo de explosão? Aí eu contava, né, que tinha árvore de manivela, eu fazia assim para eles. Porque porque o coisa faz assim, a roda faz assim. Principalmente as mulheres, elas mais interessadas. Aí eu explicava, o girabrequim, Legal. árvore de manivela. Sim. Ó, pistão faz isso, gira aqui e vai indo, passa a caixa de transmissão, roda. Ah, mas como faz assim? Eu falei, porque um admite, outro comprime, outro tem a explosão e outro tem a exaustão. Que explosão é essa? Aí eu fazia a caixa, a bombinha de São João na latinha. Vocês nunca soltaram bombinha de São João, punha a bombinha, uma latinha e vazava? Quando a bombinha explodia, o que acontecia? A latinha ia lá para cima. Pô, Esse era o tempo de explosão, mas não tinha pólvora. O que tem lá é expansão de gases. Quando a vela dá uma faísquinha, o gás expande e empurra o pistão para baixo, que é o tempo de força do motor. Esse negócio que faz outro pistão subir para comprimir, outro pistão descer para admitir, outro pistão para jogar fora. Eles ficavam assim, ó. E era uma linguagem que dava para entender. Aham. E mais, Não era um curso de engenharia sim, propriamente dito, mas era mas engenharia. por que a engrenagem da 5ª marcha é desse tamanhinho e da primeira é desse tamanho? Aí eu falava... Pessoal, já viu bicicleta com marcha? Exatamente. A primeira marcha é a marcha da força. Aí, às vezes, eu falava, o momento torsor, quando você... Não. Você já viu um cara trocar pneu de um carro, ele tem a alavanquinha. Do caminhão, o cara não tem uma puta alavanca desse tamanho? Por quê? A força para ele fazer a porca é muito maior. Então, esse negócio maior consegue fazer que a força que ele põe aqui é a mesma que ele põe assim. Só que a força que chega aqui
pela distância diferente. Isso assim, né? Mas eles entendiam que a engrenagem primeiro eu falava, ela tem que rodar rápido, da quinta tem que rodar rápido, que ela é velocidade, que é a marcha da potência, que você não tem potência quando você sai. Isso que hoje em dia, quando lançamos 200 TSI do Up, o que é 200 TSI? 200 cavalos? Não, é de torque. Newton metros. Newton é por o metro quilograma força. Porque pouca gente sabe que torque é o que fazia o Up sair na frente de todos os carros. Depois, logicamente, quando chegava a hora da potência, ele não tinha, porque a potência dele era limitada, era um carro 1.0, aí os outros passavam ele. Então eu falava, a primeira marcha é a marcha da força, é a marcha que te dá segurança para você sair. E outra, aí eu entrava, naquela época não tinha, mas hoje em dia sabe-se que isso em baixa rotação, que é o do caralho, do cacete fazer, do caramba fazer. Então, Do caralho. você ensina, porque vocês não sabiam. Que é a direção progressiva, fala, olha, porque conforme você aumenta a velocidade, ela ficando mais macia. Quando você está estacionando parado, ela é mais leve. Ah, mas por que ela não é sempre mais leve? Porque você perde estabilidade. Se você tiver sempre ela muito leve, você não tem a direção. Você entende? Então, aumenta a velocidade, ela endurece, porque você não precisa manobrar. Então, era muito legal isso. O banco anatômico, aí umas mulheres... Aí, na aula de... A gente fazia tudo, depois dava uma aula de... Aula não, uma venda simulada. Aí eles iam vender para a gente tudo que eles aprenderam, os métodos de venda e os produtos. Banco anatômico era banco atômico. Olha, esse cara tem banco atômico. Eu falei, ele explode. Sabe? Era muito legal. Banco atômico é legal. Olha só que engraçado. Tinha Kombi picape. Sim. E aí eu chegava, o cara fazendo a Kombi picape, eu falava, pô, Kombi picape, legal. Eu falei, pô, vocês economizaram bastante aqui, né? Por quê? Vocês tiraram o step. O cara, não, o step... procurava, porque o step da Kombi era atrás do banco. Atrás do banco, igual da Saveiro, né? E da picape. Onde era? Era em cima do motor, não era? Atrás? Não. Tinha a caçamba, ele ficava enfiado aqui. Tinha uma lateral que você abria a caçamba, e tinha uma coisa assim, que você abaixava, o step estava lá. Eles não sabiam. Esse que era o tesão de dar essa aula. Que legal. Agora, isso deve ter criado na rede um certo desequilíbrio entre pessoas que passaram a se interessar e ter aquilo como algo importante para a própria profissão e pessoas que eram o tirador de pedido. Por isso que eu te perguntei. Mas o tirador de pedido começou a dançar um pouco. É isso que eu ia perguntar. Porque aconteceu o seguinte... Começou a ter problema por causa disso? Começou a ter problema. Inclusive, os cursos, a revenda tinha a escola volante que ele pagava, que você ia na revenda e ficava uma semana, e tinha esses cursos grandes que eu te falei, que você ficava com uma galera maior, que você passava por um monte de gente, um de cada revenda. Isso ainda existe? Existe. Até hoje? Existe porque é importante. Sim, claro. Inclusive, você precisa treinar, ainda mais hoje em dia com os produtos, um monte de coisa eletrônica, multimídia, não sei o quê. Com certeza. E muita coisa hoje é feita online, mas depois tem os cursos presenciais. Principalmente a parte técnica, né? O test drive, eles têm que andar no carro. Porque a coisa que a gente tinha que fazer era treinar eles para pôr o cliente dentro do carro. Porque o que era mais complicado era o cliente não entrar no carro. Então, esses métodos de vendas que a última coisa que você faz é o cara entrar, começa pela frente e tal. E o que eu fiz no marketing do produto também, tinha um negócio que chamava Sistema de Informação para a Rede. Que eu fazia isso que eu ensinava quando eu fui para o marketing de produto, que depois do treinamento o marketing de produto me chamou, justamente porque eles perceberam que precisava alguém para conversar com a rede, não só com aqueles caras, mas com todo mundo. Eu fazia um serviço de informação para a rede. Cada coisa que lançava nova de peça ou de carro, eu fazia todo o descritivo. Eu falava da frente, frente em forma de cunha, com para-choques perfeitamente alinhados, carroceria CX 0,32, não sei o que lá, lateral, e alinhado. E os caras seguem o seu padrão até hoje. Eu criei. Não só eles, eu vou falar. Isso é uma coisa que eu fiz. Plano de produto de quase todos os carros. Era a minha missão no marketing de produto, fazer os planos de produto. Em todos os carros que eu lançar, eu tinha essa missão. O que aconteceu? O que englobava o plano de produto? Porque lançou o carro, primeiro, eu tinha
tinha o plano a estratégia do produto e o plano de produto. O plano de produtos era mais técnico. Mas tinha, desde o porquê a gente lançou, os principais competidores, tinha assim, aqui está o nosso carro. Primeira círculo, quais são os principais competidores diretos, depois os indiretos. Aí eu tinha punha características técnicas de todos, e fazia um comparativo dizendo, ó, o nosso é melhor por causa disso, disso, disso. O nosso custa mais, mas ele tem mais isso. As cores. Quais serão as cores ofertadas, quais os acabamentos internos ofertados e argumentos de vendas. Olha, ele tem o câmbio 3+E. Qual que é? 3 marchas de força e uma econômica que dá economia, porque a gente não tinha quinta marcha, então tinha que fazer essas coisas. Mas era tão legal quando eu fui para o marketing de produto, quando eu comecei lá, que eu cheguei perto da engenharia. Porque o marketing de produto, ele trabalha junto com a engenharia. Ele é o que está lá pegando as informações de venda, as informações das pesquisas de marketing, fala, ó, querem lançar um carro pequeno por fora e grande por dentro. Vamos fazer o Fox. Foi o que a gente fez. Mas o bacana disso era a proximidade. E naquela época a coisa era tão louca. Cores. Tem até a história dos irmãos Pavone, não sei se já contaram isso para vocês, que são os dois designers, já ouviram falar? Eu entrevistei os dois. Eles mandavam os desenhos, né? O Marco e o Zé, JC, o Zé. Aliás, já convidei inclusive o Veiga para vir aqui, ele está devendo. Esse é outro... Pica. Putz, esse é o cara. E o que a gente fazia naquela época? Gente, nós da Volkswagen, hoje, para você fazer pesquisa, você pinta uma plaquinha, chegou uma época pintar uma plaquinha, e ela fazia. Naquela época pintava um carro inteiro. Pintava-se 90 carros. Vocês conhecem a Ara Zero? Eu ficava no treinamento passa lá, naquela... invariavelmente, quando a gente vai buscar carro, a gente obrigatoriamente passa por infelizmente, aquilo acabou. Era uma revenda mesmo, mas da Volks. Aí passou por umas transformações, aí não é mais... Como era? Mas do lado da Ala Zero tinha um estacionamento. Punha 90 carros antes do L ponto. 90 carros pintados de diversos tipos de branco, diversos tipos de preto ônix, branco perolizado, preto por ônix exemplo. era lindo. Meu. Era uma cor muito branco Nacar, que era o branco perolizado, que do tinha, GTI. Que tem o do Gol, inclusive lembra? No GTI 16 válvulas. Aí o que acontecia? Punha todas as cores, convidava pessoas da fábrica, pessoas de fora da fábrica e punha lá a nota que ele dava, se ele comprava, não comprava ou comprava com restrição. Porque assim, tipo assim, um amarelo, 10. Não comprava. Você entendeu? Era muito legal isso. O difícil, que era mau rolo, esses carros depois eram direcionados para executivos. E o cara que pegava o carro amarelo tinha que ficar um ano com o carro amarelo. Desculpa a pergunta, isso aconteceu até que ano? Nossa, olha, eu fiz a Volkswagen House. Conheceram a Volkswagen House? Claro. Eu que fiz aquilo lá. O Kakinoff me chamou. Eu vou começar. Não deixa eu parar. Não. Foi até que ano em foi? 80. Olha, foi mais ou menos até 70. Não, 80. 88 ainda teve, quando lançamos o GTI. Mais ou menos anos 90. Não passou disso. Não, eu tô te perguntando. Eu vou te contar um caso besta. Mas o meu irmão tinha um Gol 1000 que ele comprou, dos primeiros quadradinhos. Se não me engano, o carro era 9.4. E ele é de uma cor que não se viu. É um carro que tinha 35 mil quilômetros. Agora está com um colecionador amigo nosso. O carro tinha 35 mil quilômetros. Nunca teve retoque, nunca foi pintado, mas aquela não era uma cor de linha. Aquela cor não existia. Foi dessa coisa. Era um carro assim. Ele deve ter comprado sem garantia. Por quê? Esse carro não era vendido direto para o consumidor. Ele já comprou como um carro colecionável. Exato. Então, não sei. Ele era vendido... Ele era... para executivo, o executivo ficava um ano, depois ele era vendido para a rede de concessionários por leilão ou então por funcionário que podia comprar. Mas tinha esses carros cor... Eu lembro quando eu trabalhava na Sabrico, tinha o Fusca Ocre Marajó, Ocre Marajó, era essa cor. Quando eu trabalhei na Sabrico, o carro do presidente era um SP2. Não tinha carro. 1974. Meu Deus do céu, como eu acho o SP2 e o outro, dois lugares, que eu esqueci o nome agora. Carmanguia. O Carmanguia, assim, uma loucura. Eu sou apaixonado pelos dois. Não acho os melhores carros do mundo, mas eu acho que
Imagina hoje você chegar na Volkswagen e falar, gente, pensei em 2 carros aqui. Pra gente lançar no nosso mercado. Não, Mas como é que o Caramanguinha ainda veio de fora. Não, tudo bem. O SP1 e o SP2. O SP1 e o Como é que você SP2. chega Vai, e fala assim, olha, tive uma ideia, olha esse Isso. carro. Olha, é boa, tua ideia é boa, é ótima. É um carro de 2 lugares, Com o motor do Fusca. com motor do Fusca traseiro. O SPU morreu porque Ele vai tinha ter 1,20 m de altura O outro ficou 1.5. e não vai vender nada. Não, Hoje em dia aí é o cara. inimaginável Não, e você imagina isso. aí o cara olha e fala assim: adorei, vamos falar com a Vamos Alemanha. fazer. Eles têm que aprovar, vamos falar com a Alemanha. Aí os caras falam pra Alemanha, o alemão faz assim: Tá bom. você acha que vai funcionar? Vai. Vai! Então pode fazer. Você não E fizeram. acredita, mas o último ano que eu trabalhei na Vox, quando aconteceu o salão de 2020, que não aconteceu, Sim. o Pavone ia fazer um SP2 estilizado, modernizado. Meu Deus do Ele tinha céu. pensado em fazer isso. Eu Bom, Pavone em 2018 ele já tinha feito, o Zé Carlos já tinha feito aquele Gol, Não, ele fez cada... que era um Gol GT. Ele fez que, cada que fez coisa. aqui todo mundo ficou doido naquele Não, negócio. Aquele salão do automóvel que ele pôs, que eu fiz um passeio de carros antigos. Sim, eu lembro. Falar nisso no salão do automóvel? Vamos Vamos. falar o item salão, o tema salão do automóvel é muita história. Eu ganhei uma placa da Anfávia de 20 salões de automóvel. Eu fiz 30 anos de Anfávia. Que legal. Por quê? Não era só salão que eu fazia. Fenatran, salão de importados, salão do Carralco, salão de acessórios. E teve alguns anos que teve aquele Brasil Motor Show também, que era intercalado com o Salão do Automóvel, né? É, que não pegou muito, que as montadoras... porque sabe o que acontecia? Não vamos falar de salão. Depois vocês me cobram, porque não tinha. A gente já chega no salão. O salão é um capítulo à parte, cara. Tá. E tem histórias que aconteceram no salão, que essas são muito engraçadas, que eu vou contar para vocês. Muito bom. Mas, aconteceu assim, essa pesquisa de cores era algo que era muito legal, porque você via o carro em si. Hoje, eles pintam, não sei se o Pavone falou, é uma maquetezinha desse tamanho. Aham. E aí, tudo bem, dá para ter noção, mas antigamente... Aí era os caras põem mesma luz, coisa. bate para ver ângulo, tem um monte de reflexo, por causa das linhas, você precisa ver qual a sombra que dá. Cara, É uma maluquice, né? O carro, quando ele é desenhado, o Pavone falou que ele é feito em clay, Não, né? quem me falou essa história de luzes e não sei o quê foi o Marco Pavone, lá na Alemanha, quando eu entrevistei ele lá. Então, porque o que eu sofro no salão do automóvel, ou em qualquer lançamento que eu fazia, era o posicionamento dos carros. Porque o carro de lançamento, ele às vezes não ficava bom no local que eu ia lançar, por causa da luz dele descaracterizava, sabe? Ele tinha que nem uma cor meio alaranjada, ela ficava totalmente descaracterizada. Você tinha que pôr a luz certa, e às vezes você não conseguia, porque você não tinha condições de prender a luz que pegasse no local certo. Então eles trançavam a luz. É um detalhe que quando eu faço o salão, vinha uma equipe da qualidade olhar carro por carro como estava a iluminação. E eu tinha que comprar uma lâmpada especial, Power lá, que era a lâmpada para iluminar os carros do salão automóvel. Pessoal, vou contar de salão depois. Bom, mas tá Cada bom. detalhe Não, que a vocês gente, nem a gente imaginam, pode né? entrar, a gente pode Não, entrar é- no salão. Esse negócio de cor você já Não, finalizou, então, ou o você que acontece quer falar? assim, como eu estava falando do Marco Produto. O Marco Produto Aham. era muito legal, porque era onde eu comecei a me enxergar dentro da área de marketing. Uhum. Por quê? Quando eu tive a oportunidade de ir para a engenharia, porque eu estava muito em contato com o pessoal do marketing, para vocês terem uma ideia, o primeiro lançamento que eu fiz no marketing de produto, forte mesmo, fora, eu fui lançar o Gol Geração 2 na Alemanha. E foi uma loucura. Primeira vez que se lançava um carro brasileiro na Alemanha. Nós fizemos uma coisa assim, eu ia num ônibus, porque eu comecei a ter um conhecimento tão grande do produto que o meu diretor, o meu presidente, às vezes eles falaram, vai você na reunião. Eu ia no ônibus com diretores e vice-presidentes, 2 ônibus blindados, que saía do Jabaquara, onde tinha o escritório. Ônibus blindado? Ônibus blindado. Sensacional, hein? O ônibus saía, tinha 2 mesinhas de reuniões, que ficava 2 caras aqui, 2 ali. Eles iam até Taubaté, faziam reunião na planta, e aí os motoristas iam atrás do ônibus
e trazia eles de volta e os peão voltava de ônibus de novo, né? Os peões são o quê? Gerente executivo, sabe? E Não era bem Isso peão. é peão, Não era né? bem... E era divertido. Foi onde eu comecei a me aproximar muito desses caras. Diretor de engenharia, Cláudio Menton, uma sumidade, Antônio Ferreira, Toyama, Shigeo. Sabe, eles iam lá, cara de compras. Eu comecei a estar próximo desses caras, porque como eu que sabia quantos carros ia precisar para a área, o que precisava ter de opcional, porque eu checava carro por carro quando ficava pronto. Eu ia lá na planta fazer um checklist com o cara para ver se o modelo que eu queria, essa versão que eu queria, essa cor que eu queria, essa roda estava certa. E aí cada área pedia um carro Exato, específico. porque eu precisava, por exemplo, entregar o carro para mídia, para propaganda. Uma vez foi uma foda. O que eu fiz? Entreguei um Santana para fazer um vídeo, em 86, um Santana para fazer a campanha do Santana. Vocês lembram uma campanha do Santana com o cara ia andando no estacionamento e o carro ia do lado dele? E lembro, claro. Depois o carro dava um cavalo de pau, abria a porta? sim, lembro. Foi essa. O que aconteceu? Precisa o carro, precisa mandar, já está alugado o galpão Bose, pô, só que o Santana era planta Anchieta, eu não tinha tanto problema, mas eu ficava pro cara, vamos, não, ainda não tem a roda. Falei, os caras, manda sem a roda, depois manda a roda e não sei o que lá. O que aconteceu? Os caras falaram, ó, chegou a roda, vou mandar com as rodas, mas mandaram as rodas onde? No porta-mala. Não trocaram as rodas que não deu tempo, que tinha que sair com o carro, porque a carreta lá, que ia levar, a carreta fechada, mandaram. Aí... E o cara vai botar o pneu aonde, né? No galpão? Não, foi montada. Era só trocar mesmo. Tá. Baixaram o banco e puseram as rodas. Aí... Não foi montada. Deixa eu me lembrar. Bom, vamos ver o que aconteceu. A história. Eu cheguei lá e eu tinha uma visão raio-x dos carros. Eu conhecia inteirinho. Chegou lá, não deu certo. Não deu certo. Deu certo. Depois de 200 vezes deu certo. Ó, cavalo o cara parar. Quem era que fazia? Tinha um cara que fazia nessa época. Não era o Esteves. A equipe Esteves, que fazia carro voar, andar de lado. Não, acho que era o Stanley. Eram gêmeos. Os gêmeos, exatamente. Eram eles. Eles mesmo. Aí eu fiquei olhando a roda do carro e falei, vocês trocaram a roda? Não. Mas não mandamos as rodas para trocar? Eram as rodas só porque não cabia com o pneu dentro do porta-mala. Eram só as rodas. Mandaram as rodas para trocar? Não sei. Como não? Os caras da carreta não avisou vocês que a roda dentro do carro? Não. Falei, pode parar. Então não adianta ter dado Mas certo. como eles não viram que tinha uma roda dentro do carro? Cara, eles vão abrir o porta-mala para quê? E tava na caixa, veio da FPS a roda daquele jeito. Eu não lembro, só vou te falar, mas devia estar. Porque foi tudo muito assim. E aí, meu amigo, você assiste essa propaganda, principalmente se é um doente que nem o Lipe Paiga, fala assim, mas o carro da propaganda não tá com a mesma roda que vem. Por que será? Mas é por causa disso que acontece, mas entendeu? refizeram. Não tem tanta coisa assim. Eu me lembro de uma também que eles fizeram, que eles vinham com Voyage e davam um cavalo de pau e estacionavam numa vaga, assim. Eles faziam, esse Voyage. Tem até uma... Stanley Miranda. Tem uma propaganda que faz isso, né? Que tem isso aqui, isso. pouquinho do Brasil, iaiá. Animal. Puta, essa música não saiu do meu... Foi uma música no lançamento da linha, no Salão do Automóvel. Era maravilhoso. A moçada com bandeira, meu. Olha, Lindo. a gente fez coisa no salão que era encantadora. Era demais, né? Não, eu tenho, assim, a minha tristeza é ter acabado. Eu trabalhei até como consultor para fazer o salão agora, que ia acontecer em Interlagos. Mas depois a gente fala de salão. É isso que eu ia falar. Então, para vocês terem uma ideia, eu tinha que checar os carros ponto a ponto. Bom, tinha que levar Gol para Alemanha. Não podia ter errado. Sim. Puta, de madrugada embarcando para ir para os containers. Eu vi vários carros brasileiros lá na Alemanha. Containers amarrado, foram uma quantidade, não sei se 10, 12 carros, sem test drive, nada, era só para fazer um barulho, né, mostrar, porque a Volkswagen... Tinha que mostrar para a diretoria lá, né? Quem fez o carro no Brasil. É. Mostrar que a gente era capaz. Você tem uma ideia, depois de uns tempos, os Gols tinham nota audit melhor possível, porque o acabamento do Gol era perfeito. Novamente, a gente tem que lembrar para o pessoal que é um pouco mais novo, na faixa dos 20 e poucos anos, que era uma época que o Brasil
não tinha o pouco prestígio que tem hoje. Exato. Né? Não, e eu vou É, contar precisava se o que eu provar. passei na Alemanha. Para você ter uma ideia. Bom, eu estava no marketing de produto, não era do que eu era hoje do brand, mas eu estava sempre. Eu que treinava as pessoas, eu que via os carros, eu ia. E participava de tudo, né? A galera, Boas, vem com a gente. Tantas vezes eu deixei de fazer meu trabalho no marketing de produto para estar com eles, mas eu ia lançar o carro, eu ficava do lado do Baroni na apresentação, eu recebia, por isso que eu recebi o Ayrton Senna. Mas eu cheguei a ver você em lançamento. Eu que recebia as personalidades, os ministros, nos eventos, o cara que ia cantar, Paulinho da Viola, Toquinho. Quando o presidente entra no salão automóvel, era você que ficava com ele lá. Eu ficava do lado, porque que ele tinha que dar uma informação, ele me olhava e eu falava, não, capacidade é tanto, de porta-mala, a potência é tanto. Ele não tem isso na cabeça. Não. E não era vergonha nenhuma para Sim. ele, só para ele, um cara não ficar sem informação. E aí eu cheguei, quando nós chegamos lá, nós chegamos no hotel, eu estou demorando muito para falar. Não, de jeito Nós nenhum. chegamos no Hilton Park. É o hotel onde ficou o Comitê Olímpico na época de 1970, quando teve aquela Olimpíada. E era um hotel maravilhoso. E quando nós chegamos, todos, né? A gente só via os caras assim, né? Aí veio 2 meninas falar com a gente, eram 2 portuguesas contratadas pela nossa agência para ser intérprete. Por quê? Iam chegar 500 e poucas pessoas com esposa, mais. Umas 700 pessoas, que é o revendedor com esposa. Porque ia passar na Alemanha. Naquela época era outra coisa, né? As margens eram outras, né? Aí, ela, tudo bem, conversamos com ela, ela falou, olha, eles estão apavorados. Eu falei, por quê? 2 coisas, porque esse hotel aqui é muito, né? Eles ficam pensando eles pensavam que a gente era índio. Pensavam naquela época que a gente era índio. Que maluquice, né? Que vieram uma pessoa assim, falou, olha, estão Isso preocupados. é muito chique. E os revendedores eram os caras que estavam acostumados a viajar o mundo inteiro. Falei, não, fique sossegada. Aí eu entendi por que da preocupação deles. Quando eu fui para o meu quarto, eu estava vendo televisão, 94, foi 94. O Brasil tinha ganho a Copa do Mundo em 94. Aham. O Romário jogou. Sim. Comecei a ver um vídeo, uma propaganda de uma marca, não sei se era Adidas, tinha um moreninho correndo, cabelinho, virava o Paulo Rossi. Aí tinha um loirinho, menininho correndo, virava o Beckenbauer. Tinha um índiozinho correndo na floresta, virava o Romário. Falei, olha, na televisão era só carnaval. Mas não vai longe. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 2011 e conversando na piscina, piscina do hotel, com a americana e a filha dela de 13 anos. Perguntaram, a filha de 13 anos perguntou, mas vocês moram em cima de árvore mesmo? É foda. Juro por Deus, aquilo parecia Surreal, surreal. né? Eu falei, Não, é eles possível, não sabem. cara. 2011. Eles não tinham a menor noção. Eles ficaram impressionados na hora que a gente foi embora, porque foram feitas tantas coisas. Primeiro, parte técnica. Nós levamos gente da nosso design, da nossa engenharia. O Veiga foi. Ele levou os meninos dele. Os carros chegaram avariados, alguns, que no navio, ou não sei o quê. Normal, né? Aí os alemães lá, não tem essa tinta aqui, essa tinta é lá de vocês. Os caras foram em umas lojas. Fizeram. Meu, os caras fizeram. Caramba. Misturaram. Não. Os caras ficavam assim. Sabe? O que eles fizeram nos carros, o que eles recuperaram, roda levavam- riscada, capô afundado. Vocês levavam Cara. toda a linha pra lá? Não, só o Gol. Só Foi o Gol. Tá, Todas tá. as versões do Gol. Nós Isso em levamos 94 já é o Gol novo. todas. Geração 2. Tá. O Bolinha. Bolinha. E aí, isso foi uma coisa. Segunda Sensacional. coisa que foi muito engraçado, que o show que ia acontecer para eles... Não, teve uma coisa mais legal também. Nós começamos a recepcionar eles e esse hotel, eles ficavam num grande parque. Pensa em 10 Ibirapueras. Lindo, lindo, cheio de árvore pra caramba. Que cidade? Munique. E Munique, às 3 horas, para, porque numa cidade industrial, uma cidade
de lojas. Ela para, não tem mais, vai todo mundo para os parques. Aí eu entendi porque as canecas tinham aquela... Sabe aquelas canecas de chopp que tem a tampa? Aham. Sabe por que tem a tampa? Por causa de... Cai folha de Folha. árvore. Eles vão tudo embaixo dessas parques Caramba. e ficam tomando chopp, porque não é gelado, é a temperatura. Eles ficam tomando lá para não cair folha, tem a tampinha. E eu fui numa coisa que chamava House Beer. Pessoal, loucura. Chegamos lá, cheio, né? Nós lá, né? Os É campeões. meio rústico, né? É, bem, mas não tinha, eram umas mesas grandes, enormes. Hofbrauhaus. Grande, cheio, lotado. E não antes do evento, a gente estava lá, na noite a gente saiu. Vamos conhecer, né? Queria conhecer. Aí nós fomos lá, começou a tocar, né? Tinha umas menininhas na mesa do lado, já um dos nossos caras era, né? Chegou um segurança e... Senta aí. Senta aí. Não, senta-se não, fora. Falando em alemão. Aham. Mas deve ter Não, dado deu pra pra entender, né? Deve ter dado pra entender. Aí os caras falaram, não faz isso. Veio um que tava lá, não levanta, meu, aqui não tem esse negócio de ficar paquerando e tal. Eu falei, porra, mas coisa sem graça, né? Não é que no João 100 aqui que a gente vai. Época de faculdade. Época de faculdade, meu. Época de apanhar no João 100. Nós íamos duro pra cacete. Aí uma vez nós sentamos, um casal de convidado, de namorado, pediu um monte de coisa, brigaram, foram embora. E largaram tudo na mesa. Ah, meu. Não. O garçom chegou pra tirar. Acho que falamos pro garçom, chegamos primeiro, velho. Pô, mas não pode. Então pega aqui. Pega aqui na barriga, não pega aqui. Então, aí... Pega aqui cara, o prato de volta. mas aí o cara falou, vem comigo. Eu vou levar vocês, falou lá. Porque a gente, como ia no lugar, esses espaços para fazer eventos, o cara da agência já tinha contato com o gerente e tal. E esse cara da agência ficava controlando a gente. Falou, vem comigo, falou com o gerente. Ele mostrou para nós, era uma sala, tinha 6 mesas redondas, se eu não me engano, com uns caras, aqueles caras mesmo com bermudão, chapéu, bebendo. Tinha uma prateleira assim, cheio de caneca. Eles não deixaram a gente ficar muito tempo. Ficamos lá no cantinho, o cara explicou para nós que o cara chega, dá a chavinha, o cara vai lá, abre, pega a caneca do cara, já lava de novo e vai trazendo chopp. E aquelas canecas tal. E embaixo da mesa tem uma coisa que nem um funil que os caras fazem, urinam nesse funil. Eles não Que é pra levantam nem no banheiro. Nem perder tempo. É um negócio... Isso lá no... Lá é um negócio assim, ó. É tipo a Roma antiga. Ele era flexível. O cara puxava pro lado dele, fazia xixi. Impressionante. Minha nossa senhora. Hoje não tem mais. Eu fui de Muriquidão, ainda bem, não né? tem mais. Mas aquela época, mas era uma coisa assim impressionante, sabe? Como eles tomavam cerveja. Você falou que eles são muito apreensivos, tal, com os brasileiros, tal. Algum deu problema? Sempre dá, né? Deu um problema com uma mulher com um negócio de dólar que falaram que o dólar estava falsificado. E coitada, a mulher não sabia, sabe? Comprou dólar e alguém deu um dólar. Deu-se um problema com ela, a gente foi lá, pagou, resolvemos. E não era uma pessoa que ia fazer isso, porque tem muita grana, Sim, sabe? Então, Acontece. mas foi muito tranquilo, a gente foi no... E deu um problema também que a gente foi fazer, nós íamos levar eles na... Tinha o castelo dos homens e os castelos das mulheres, era 2 conventos. Era um convento de padre e um convento de freiras. Então, era um dos passeios que a gente foi ver, era passear nisso. Então, você pegava um barco lá, bonito para burro, você ia e as gaivotas iam tudo em cima de você. Você fazia assim, meu. Dava, elas iam comer na mão. Aí um gaiato fumando jogou o cigarro na água. Cara... Tomou mas- uma carcada de um alemão. E ele era filho de alemão, ele entendeu. Ele falou, puta que pariu, que vocês não sabem o que eu ouvi aqui. Eu falei, meu, mas... Eu imagino que se ouvir um poema em alemão já dói. Não, Imagina ouvir xingam. uma bronca Ele em xinga alemão. muito. E esse cara, para ter uma coisa, ele é filho, né, matriarca. A família dele é campeão de vela, os Bukup. Um dia ele foi num campo de concentração. Vamos? Eu falei, não vou. Ele levantou todo animado. Esse cara voltou. Acabado.
Dizem, eu nunca fui para a Alemanha, A mas dizem aparência que é dele- uma energia assim, A aparência dele terrível. era... Ele estava destruído. Mudou o semblante. E o Thomas não era um cara fifi, não. Ele era um puta porra louca. A aparência dele era outra. Ele falou, tem um monte de igrejas lá e tal. Ele falou, cara, o que é isso? É. O tamanho das camas, os fornos. Eles preservam isso para dar exemplo É. para que os outros... Para Como- saber o que aconteceu no mundo. É, ali Como perto diz de o- Munique tem Nuremberg, né? Também. Como diz o... Tem um canal com um cara, que é um historiador que é muito bom, que é o Eduardo Bueno. Tem um canal chamado Buenas Ideias, sobre história. E ele fala uma frase que eu já repeti algumas vezes essa semana, curioso isso. E que eu gosto muito. Ele fala, um povo que não sabe a sua história e não conserva ela, uma coisa assim, tende a cometer os mesmos erros. Os mesmos Deus. Eles têm eles têm um morro lindo de gramado, tudo. Embaixo é tudo destroço de guerra. Tudo destroço de guerra. Eles jogaram terra, gramaram cheio de plantas, tudo muito lindo. E era tão bacana, Maluco, sabe? né? As coisas que a gente via naquela época lá. Você dava o passe, o motorista não via que você jogava o negocinho na urna lá para entrar no ônibus. Eu falei, cara, ele falou, não, mas aqui ninguém faz isso. Tanto que fui com um senhor, que a mãe dele morava lá, ele era da fábrica, ele falou que estava sem. O cara falou, você é filho da fulana, que o ônibus chegava, ele tinha que parar lá 12h33. Alemanha. Você chegava lá, ele estava no ponto. Ele só saía às 12h35. Às vezes ele chegava um pouquinho antes, ele só ia sair às 12h35. Chegava, estava no ponto. Aí fomos lá, o cara falou, na Alemanha, o cara falou, eu não tenho. O motorista falou, não, pode subir aí. Tirou um tiquezinho dele e jogou, o motorista. Não é aquele, Não é isso que ia fazer pula a diferença, roleta aí, tudo bem. Não, ele jogou o tiquezinho. Eu tenho um amigo que foi com a gente para a Alemanha. Ele pode ou não estar nesse ambiente aqui, que ele pegou um metrô e ele não pagou o ticket. Porque ele falou, não tem ninguém olhando, eu não vou pagar. Se pegam ele lá dentro. Não fui eu, tá? Só para deixar claro Se que não fui pegam eu. o cara, ele tá E ferrado. ele nem lembra. Porque Isso é melhor. eles não pedem, mas quando eles pedem, se não tiver, É. ferrou. É por amostragem, né? Mas foi assim, foi muito legal que nós fizemos isso. E aí nós levamos ao pessoal fazer nesse parque uma festa bávara. Nós procuramos, o pessoal da agência achou um estábulo abandonado, mas estava um lixo. Cara, Estábulo. um estábulo, um galpão enorme, tudo cheio de coisa, resto. Em uma semana a agência transformou aquilo num restaurante bávaro. Para Contra- vocês fazerem o evento lá. Contrataram uns caras vestidos de viking, Animal. e assim, a galera saía do hotel, Isso nessa mesma viagem. nessa mesma viagem, no lançamento do Gol. A galera saía do hotel a pé, ia passando por estações, pegava aqueles, como chama, de salgado, como chama aquilo lá? Pretzel. Pretzel, comia, andava mais um pouco, um copinho de cerveja, tal, porque o negócio ia acontecer nesse grande galpão. Eles iam andando e aí tinha gente dançando, e a gente ia fazendo um monte de atrativos até eles chegarem lá. Chegaram lá, tinha em cada mesa uns 2, 3, as mesas compridas, 2, 3 caras customizados, né, travestidos de vikings lá, dos bávaros. Né? Aí eles me contaram, sabe por quê? Sabe por que eles batiam a caneca forte um com o outro? Por quê? Quando, por exemplo, eu e você somos inimigos, mas a gente vai brindar. Quando você faz isso, o que tem na tua caneca passa para mim, o que tem na minha passa para a sua. Quando eles batiam, as canecas se misturam. Se Então, tivesse se você envenenou a minha envenenado- bebida, eu estou na tua casa, na tua festa. Você me convidou lá. Para saber se você não me Olha. envenenou, você brinda com o cara. Meu, nunca Que ia saber isso espertinhos, na né? vida. Eles me contaram vida. isso lá. Caramba. Ah, meu, Saúde. não tem nada a ver com carro, né? Corre. Eu tô saindo completamente fora problema do nenhum. tema, Pronto. né? Não, tem mas problema nenhum. é maravilhoso É, isso. E aí nós fizemos essa festa, foi encantadora tal. E aí correu tudo certo tal. E o show ia ser do Toquinho com Ornella Varone. Uhum. Aí foi fogo. Por quê? Nós fazíamos o ensaio, né? O show ia ser no dia seguinte, a galera já estava no hotel, estava passeando lá no Marienplatz, lá na Alemanha tal. E a gente vendo o ensaio dela com o Toquinho. E o Barone sentado, o nosso presidente, ela não cantou uma música conhecida.
Aí o Baroni chegou, chamou o Vila, que era o nosso gerente. Vila, cadê Champagne, Voltare, Roberta, que é a música que os brasileiros conhecem. Não, a Catalã, ela vai lançar um CD novo e ela vai cantar essas músicas. Ele falou, não. Pô, contratamos uma mulher para fazer show para brasileiro, a gente quer saber as músicas que os brasileiros Claro. conhecem. Puta, fomos no camarim, eu fui junto. Fui no camarim com ela, com eles. Tá, vamos ver, né? Vamos lá, chegamos lá. O presidente pediu que você cantasse essa música, essa. Não canto. Não canto. Não, mas não canto. E foi foda. Aí E aí? tivemos que dar uma ajeitada, diminuir um pouco o show dela. Falamos com o Toquinho, ele falou, não vou tirar ela. A gente não... tivemos que contornar. É que o Barone era muito gente boa, mas ele entendeu, mas ele não concordou. Ele falou, tá bom. Aí diminuíram um pouco o show dela, o Toquinho fez o show, um pouco mais músicas. Mas ele tinha razão, presidente. Quando ela cantou, que nem cantar... Ah, você desanimou. sabe, porque música italiana... as pessoas eram tudo mais velho naquela época, os revendedores. Hoje já tem sucessores, mas eram todos os caras que fizeram. E, cara, ficou frouxa a coisa. Não canto. A gente passava uns perrengues lá. Mas o mais bacana de tudo, quando nós fechamos tudo, fomos embora. Só fora um colega nosso que ele passou, ele estava saindo, ele passou pela recepção, fez... Você lembra do que tinha cheque viagem? Aham. Hoje não tem mais essas coisas, né? Ele passou, ele falou, será que os caras trocam cheque viagem? Eu falei, deve trocar. Ele não falava porra nenhuma de inglês, eu também quase nada, hoje também falo quase nada. Ele fez assim pro cara. E saímos. Quando voltamos, ele foi entrar no quarto dele e não passava o cartão. Fecharam a conta dele. Ah, rapaz. Fecharam a conta dele, cancelaram, e ele voltou. E para se entender com o cara aqui, o cara não deu a conta, deu a nota para ele. Puxa vida. Falou, não. Ah, ele pediu a conta, né? Ele fez assim. Mas ele falou. Em qualquer lugar do mundo você faz isso, Mas você tá ele pedindo falou, conta. cheque, viagem, sabe? Você fala, não adianta. Check. Check out. Eu entendi. Mas foi muito legal que no último dia eles convidaram a gente, toda a equipe de trabalho e os executivos fizeram uma festa, uma homenagem para nós no último andar e deram presente. Uma mulher fez um discurso que a menina ia traduzindo, tinha uma brasileira do lado dela traduzindo. A menina chorava. Que legal. Agora me arrepio. Que ela falou, olha, nós estávamos com uma ideia, tenho que fazer a minha... Era uma alemã, quando eu vi ela a primeira vez, era uma general, ela chegava na hora do jantar, fazia um evento aqui, a galera saía para ver os carros, eles transformavam em 20 minutos aquilo num ambiente de jantar. Ela saía, molecada tudo correndo, pondo mesa, ela era terrível. E ela fez um discurso do Brasil, Que legal. dos brasileiros, ela falou, impressionante, vocês arrumaram carros, vocês foram educados, vocês fizeram um evento maravilhoso, realmente aprendemos muito com vocês e a gente queria... E deu um presentinho para cada um, um cuquinho, um cuco pequenininho e um prato Que legal. decorado. Você sabe que é uma coisa que, assim, a gente tem uma ideia do brasileiro, né? A gente tem um costume muito ruim que é falar que o brasileiro é um povo ruim, né? É um povo sem educação, é um povo... Existe gente sem educação em todos os lugares do mundo. Exato. Mas Qualquer lugar. eu me lembro, quando eu fui para Portugal a primeira vez, minha sogra tinha uma amiga lá que é esposa de um cônsul, acho que do Congo. E ela morou em São Paulo, morou em Nova York, estava morando em Lisboa, tal. E ela falou uma coisa que eu não me esqueço. Ela falou assim: tem duas coisas no Brasil que não existe igual em nenhum lugar do mundo. Ela já morou em vários lugares do mundo. O luxo do Brasil não existe, o bom gosto que tem no luxo do Brasil. E a educação brasileira é, de longe, a melhor que eu já vi na minha vida. Tá piorando. A gente tem, eu acho que a gente tem... a nossa civilização, nossa civilidade é baixa. Então a gente não conserva nossas ruas, a gente não joga lixo no lixo, mas... A educação do brasileiro no trato isso é uma coisa que não tem
preço, sabe? O brasileiro, quando você recebe uma pessoa de outro país, nem que for por mímica, você quer se fazer, você entende. Exato. Lá, se você não fala a língua de muitos deles, países, o cara não... Os brasileiros... Principalmente na França. Os brasileiros que vão para a Alemanha sofrem muito mesmo falando inglês, sabe? Eles tem cara que não gosta. Eu não tive problema em falar inglês na Alemanha. Às vezes alguém não entendia, mas eu tive experiências muito boas, de modo geral, na Alemanha, e muita gente que nem falava inglês direito, mas tentava se fazer entender em inglês para a gente poder, assim, a gente teve umas experiências muito boas lá, né, Cauê? Eu acho que, pelo menos, tipo, em um bar de hotel, sabe? O cara não falava uma palavra, mas ele fazia questão de tentar entender o que eu a acho gente isso é uma coisa importante, porque nós sofremos. Imagina que nós chegamos lá com um monte de umas caixas laranjas compridas com os banners que a gente fez aqui no Brasil. Desembarcamos, estava eu, o Zazá, que ele é filho de alemão, e a Milena, que não fala nada alemão. Nós chegamos os três, eu era o chefe deles, eu fiquei resolvendo os problemas, eles foram passar na alfândega. O que é isso? Não, é banner, não sei o quê. Peraí, nem mexe, vai levar, não, e pá, não sei o quê, nós somos Volkswagen. Despacha, grande volume. Meu, ficou, o que é isso? Vamos examinar, porque tinha um monte de coisas lá dentro, sabe? Muito tubos, que tem dentro desse tubo, abre, olha tubo. Não, mas se abria, porque a gente ia fazer, a gente ia de Hannover... Fazer a escala? A escala, não, de Frankfurt a Hannover, acho que é isso. Não há, se abrir, puta, dá um problema do caramba. Olha só. Quando eu cheguei, eu estava com o boné da Volks. Quando eu cheguei com o boné da Volks, o cara olhou assim e falou, Volkswagen. Eu estou com eles. Yeah. Aí eles se conversaram, aí eles acreditaram. Isso só de estar com o boné da Volkswagen, você vê como a Volkswagen... Bom, a Volkswagen em Wolfsburg... É uma cidade Volkswagen. Tem a salsicha que vende em supermercado não vende mais, mas vendia. Vende ainda, não vende? Não vende mais a salsicha? Não vende. Vendia a salsicha em Por que não vende mais? Me disseram que não vende mais, não sei por que. Tem o ketchup e a mostarda também. O também. ketchup deles especial. Só para vocês terem uma ideia, é um número de peça. Sim, tem um part number. E uma vez eu fiz um evento aqui no Brasil, porque em cada... Você vê que história vai emendando história, né? Em cada país que tem fábrica da Volkswagen, quando a data de cai o Muro de Berlim, eles fazem um evento com o embaixador daqui, com o cônsul e tal. Que legal. E veio o presidente. Que demais. E aí veio o presidente da Volkswagen, veio uma galera da Alemanha, nós fizemos na Ípica Santo Amaro. Veio um maître, cozinheiro, o cara que faz a salsicha, ele chegou antes. Eu peguei o nosso colega o gerente do Buffet França, eles foram em 5 frigoríficos, ele experimentou para fazer a salsicha aqui, porque não pode trazer a salsicha. E ele fez a salsicha aqui, fez o ketchup aqui e a mostarda aqui. Que demais. Para servir. Bom, eu tive o prazer de almoçar no bandejão da fábrica, lá em Wolfsburg. E, meu Deus do céu, cara. Tinha 3 ilhas, assim, cada uma com um tipo de salsicha e com um tipo de molho, e tinha os ketchups. Porra. Meu senhor do céu. Cara, eu ia unir o eu comi nos almoço ao 3, jantar. filho. Eu comi nos 3. Não, mas se você for... Você foi na Altstadt? Foi, claro. Na Altstadt tem um restaurante lá, cara, não dá pra... Altstadt tem 3 restaurantes lá dentro, animais, muito bons. E Altstadt é uma coisa absurda. Não, lá é demais. É um capítulo à parte. Fui lá no Auto Museum também, lá na Dieselstrasse. Porque na Altstadt tem todas as marcas do grupo Volkswagen. Cada prédio é uma marca. E uma hora nós passamos por um túnel, eram vasinhos de flores, de verdade. Ele ia rodando assim, e o vasinho ia ficando sempre em pé. Ele tinha uma sempre em pé. Era meio giroscópico. Cara, eles trocam, não tinha uma florzinha ruim lá. Tudo novinha, tudo bonitinha. Que é uma coisa assim que você vê o detalhe. Eu que faço eventos, eu fico olhando essas coisas. O próprio museu, o Zeithaus lá, é um espetáculo aquilo. Você foi naquele grande que tem um Boeing, sei lá o que lá dentro? Que tem o... O pêndulo. Não, é aquele dentro do Altstadt. Não, do lado esquerdo ali.
que tem a não. história do design e a história do motor. Não, eu fui e aí no- eu fui fora no Auto Museum Volkswagen, que Tá certo. que fica lá na Dieselstrasse, que é onde tem uma grande exposição, porque a ideia deles, e eles me disseram lá na época, que a ideia deles era botar o Museu Volkswagen dentro do Autostadt, mas eles ainda não tinham construído um lugar lá dentro do Autostadt para isso. Então o Auto Museum Volkswagen ficava fora da... Não, e na Autostadt, você não foi lá, né? Não fui. Você viu aquela torre de carro e estacionamento? Nós subimos lá. Aquilo lá é um absurdo. O Cauê ele subiu com a gente. Você compra um carro em qualquer lugar da Alemanha, você fala, eu quero receber lá. E aí você não paga o frete. Você não paga, e é que nem aquele negócio do aeroporto. Vai virando assim, clac, 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 clac. Aí aparece Paulo, 11h38, teu carro vai. Aí chega... Gate C. Você tem que se dirigir ao Gate C, porque o seu carro vai chegar lá. Aí começa 11, não sei que hora, você vê, mãozinha. Pega teu carro, leva nesse gate, põe atrás de uma cortina, atrás de um lugar fechado. Ele vai por um túnel até esse Kunden Center aí, que é onde eles fazem essa entrega. Então ele sai da torre, ele vem para entrar nessa torre, ele vem de túnel da fábrica. Se o carro é fabricado ali. Se ele é fabricado em outro lugar, em outra planta, ele vem de caminhão e os caras botam ele e ele sobe Coloca na lá torre pra cima. Entendi. E aí ele fica na vaga X lá determinado. Pelo número de chassi, número de pedido, cacete, eles têm tudo determinado lá, certo? Certo. E aí ele desce, na hora da entrega pro Kunden Center lá, ele desce e vai lá. Quando o carro chega lá, Quando abre você sai andando, velho. Abre a cortina, música. Animal. É uma experiência de Para venda. ele, você está recebendo uma joia. Eles cuidam do carro dessa maneira. Nós recebemos um carro lá. A gente fez uma gravação recebendo um carro lá. É muito legal. É muito. Então, esses detalhes que a gente via lá. E o Gol, como é que os alemães ficaram em relação? Não, foi. Tem um monte de gol lá, cara. Não, o Gol é aquele Não, negócio. mas era o lançamento do sim, Gol. sim, Então, o Gol deu certo por causa disso. Teve já é a segunda geração. A primeira teve o problema do motor a ar e tal, mas depois Mas aí virou água. virou água, passou. Mas assim, o Gol realmente foi um carro aceito e foi aceito no mundo inteiro. O Gol era exportado para tudo quanto é canto. E o Veiga fez um sketch numa outra vez que eu levei o pessoal no Autostadt, num Gol que a gente ia lançar, o Geração 6. Ele fez o sketch assim, e jogando a imagem, a galera toda olhando, quando ele terminou, ele massou. Foi muito engraçado. Meu. Legal demais. E o Gol era o carro mais querido do Brasil 10 anos, sabe? O maior evento, o meu maior desafio, inclusive eu tenho, às vezes eu posto alguma coisa aí no LinkedIn, no Instagram, e esse que eu vou perguntar qual foi o meu maior desafio. Foi lançar o Gol Geração 5. Porque esse foi aqui no Brasil, eu não sei se vocês souberam, um evento que eu fiz na fábrica, com 10 mil pessoas. Foi uma coisa louca. Oi? Que ano foi isso? 2007, né? 2006. Esse é um capítulo que eu vou contar depois. Deixa eu acabar. Tá. Merece. Tá. Merece. Foi 3 horas de evento com uma coisa... É absurdo. Nós construímos a maior arena coberta provisória do mundo. Só não foi pro Guinness que não No quiser. pátio? Dentro onde ficavam os carros de embarque da Volkswagen. Foram 4 meses de construção. Eu tenho vídeo, eu vou mandar para vocês. Nossa, que demais. legal, hein? Eu vou contar depois, eu vou contar esse evento que demais. vale a pena. Nós estamos aonde? Depois eu vou chegar nesse lançamento. Não, a gente... Nós estamos Não, falando... na falando viagem. do gol na Alemanha. Então, valeu, eles gostaram, foi muito bem aceito, tanto que a gente teve essa cobertura, né, seu Gol, carro fabricado aqui por muitos anos, né, depois que veio com o Up, né, que era o carro que veio para praticamente combater o Gol, e agora Que foi o Pavone que desenvolveu, o Marco Pavone que criou o design o Up e embaixo aqui, do Walter de Silva. Não, eles são esse era o chefe dele. É. Esses dois aí fizeram, que nem fizeram agora o Nivus, né, feito pelo Pavone, né? São eventos que eles fizeram muito legal, muito legal. Mas, assim, então nós lançamos, foi um evento muito legal que eu fiz, estava no Marketing Produto. E aí eu era bom no Marketing Produto porque eu tinha uma tarefa bastante complicada, que era treinar o pessoal do salão, escolher e treinar também as recepcionistas, modelos, né? Era uma coisa que eu tinha Você não gostava? era muito assim, sabe? A galera, pô, você... não é fácil, é um trabalho árduo. É difícil.
Porque, Ele não fica nem vermelho. cara, a gente ia na agência, até nos últimos anos, assim, eu te levava uma menina, aquela época do Mar de Produto, não era eu era o cara que ia junto, porque para saber se a menina podia falar. Porque elas que recebiam, elas eram a nossa primeira que recebia para falar do carro. Tinha que ser, não podia ser uma muda, nada. E eram uns 500 mulheres, entrava de 5 por vez. Aí você olhava, falava nome e tal, e eu fazia uma das perguntas: você conhece alguma carro? Já fez alguma feira de carro? Gosta de carro? Não gosto, não sei. Se eu via que era muito nhanhanhã, eu falei, putz, aí não vai dar, porque eu tinha 2 dias para preparar essas meninas para ser nossa testa de frente. Porque ela que ia dar informação, que uma meia dúzia ficava na giratória que não falava nada. Aí a gente tinha gente da fábrica espalhada no salão, que eram treinados também, que dava as informações mais de motor, de câmbio e tal. Mas essas meninas que ficavam no carro parado no chão, do lado, além de ter que aguentar os caras cantando elas... Meu Deus do céu, falando deveria ser tudo. infernal para Não, elas. era. A turma Sério. fala das mulheres do salão, eu posso dizer que na Volkswagen a gente tinha, assim, primeiro era tudo muito... Desde a roupa, o limiar do sensual e do vulgar é muito estreito. Nós nunca tivemos roupas vulgar. Porque a gente sabia que as meninas sofriam. E num ambi, que era o saunão do automóvel, Nossa quente pra Senhora. caramba, Saunão. se a gente não soubesse pôr, porque tinha gente que punha roupa de aqueles napa nas meninas, elas assavam. Quantas vezes eu ia no Anhembi, tinha neguinho fazendo BO, meninas fazendo BO. Os caras não tinham noção, você me desculpa. E era uma coisa que a gente se preocupava com esse detalhe, com sapato, tudo, porque o bem-estar delas era a preocupação da gente. E aí, putz, elas desmaiavam. Até porque elas têm 10 dias para trabalhar lá, 15, sei lá. E É, 11 em horas, pé. tem umas que ficavam 11 horas em pé. Que era fogo, porque a gente abriu o stand antes, que a gente tinha uma arena. Vocês foram no stand da Volkswagen? Tinha uma arena. Eu fazia uma arena lá. E a gente tinha eventos. Quando foi o último que teve a arena grandona que era fechada? Foi o quê? 2016? Nós fizemos 2016, se eu não me engano, não. Não, foi No o Rock último in no Rio? AMB. Não, foi o último no AMB. Então foi 14. 14, 2016 foi o primeiro no Foi o coisa. primeiro Que eu lá. fiz o Rock in Rio Show. Era o show do Rock in Rio lá. Isso, que era uma arena 360, né? Era redondo Exato, lá. redonda. E você tinha as arquibancadas. E em entrava volta lá. carros, fazia um show do Isso, Rock in Rio, isso aí. contando os 30 anos do Rock in Rio com as histórias dos carros dos anos do Rock in Rio da Volkswagen. Foi do caramba. E depois eu fui no Rock in Rio, eu fiz esse show num palco que reverberou pra caramba. Animal. Foi do caramba. E tinha uma menina, as meninas sofriam. E aí eu ficava com rádio, tinha de tudo. Uma hora o cara falava, Bods, que foi? O cara roubou a vareta de óleo do carro. Não, isso é demais, né? Eu falei, como? Isso é Ele demais. enfiou aqui, pegou e enfiou dentro da calça. Eu falei, putz. Pega ele. Eu falei, não vamos arrumar encrenca. Deixa ele sair do stand, sujar bastante, porque ele tirou a vareta do óleo e enfiou aqui. Aí o cara saiu, eu falei, agora você... Que caro, né? É É, caro o vareta tá do com os óleo. caras, tá com os caras junto, você é o cara que faz isso. É a zoeira. É a zoeira, para aprontar. Aí eu falei, pega eles do lado. Pegou, espera aí. Chegou lá o cara lá, moleque. Seguranças, né? Tudo. Porque a gente Grandão. não põe a mão, nada. A gente chama a polícia quando tiver alguma coisa. Nós não temos poder de polícia. lá Sim, dentro. claro. Mas só pega e segura o cara. Fala, pera aí. Pegamos o cara, pera aí. O cara já com culpa, ele já não faz nada. Aí, vamos levar lá para a polícia? Eu falei, pessoal, o cara já tá... É uma vareta de Com óleo a e o calça cara já toda tá todo ferrada. melado aí. Ele já pagou. Só o que pega a ele quer. vareta de volta. Pega a vareta e pega. Uma vez roubaram uma bateria, Hã? mas dava para roubar. Sabe por quê? Mas ninguém vê o cara pegar uma bateria no seu Mas automóvel. o que acontecia antigamente? Você não tinha o Viager. O Viager é aquilo que você coloca para substituir a bateria. Antigamente não tinha isso por muitos anos. Você tinha que deixar alguns carros ligados para funcionar alguma coisa. E às vezes o cara, durante o salão, trocava uma bateria. Porque tinha um carro, por exemplo, que uma meninada do Senai construiu um protótipo. Eles não tinham como ligar, eles tinham que trocar a bateria toda hora. Então o cara via um cara mexer lá, não sabia. O cara de pau, né, tirando uma bateria. Nós não vimos. Roubaram. Alguém foi lá, no meio da muvuca, porque assim, nós os modelos, não é que nem hoje que eu fiz nos últimos 10 salões, eu punha casal de universitários. É um item à parte que eu vou contar para vocês. Era uma coisa, porque
Eles ficavam 3 meses em treinamento. Eu vou contar por quê. Eles tinham os ciúmes do carro. Ninguém mexia no carro deles. As meninas não tinham condição, era muita gente. Elas estavam conversando com um cara aqui, tinha Não, 50. era surreal. Era Nego, surreal. quantas vezes eu tinha que pegar, tinha nego que vinha lá levar neguinho para a enfermaria, o cara levantava o capô, falava, e aí o outro punha a cabeça, o cara olhando assim, fechava. Eita. Pode acontecer. Não, Tá, deixa eu só falar uma coisa. Vamos fazer o seguinte, me conta a história da arena que você montou lá na fábrica, essa pro evento de 10 mil pessoas, que isso para mim é absurdo. Aí a gente encerra essa primeira parte e faz a outra parte para De você salão. falar só de salão do vou automóvel. começar do salão. Tá, Porque eu outra, acho tá. que é uma... Bom, essa arena foi o seguinte, nós tínhamos o desafio, eu já era o gerente de brand da fábrica. Uhum. Saí do marketing de produto, fui lá, porque eu fiquei tão envolvido nesse negócio que eu fui eu adorei trabalhar nessa Tá. área. E em brand você tem o desafio de encantar as pessoas, fazer o novo. Fiz carro descer como fosse num disco voador, saí no carro da Cataratas de Foz do Iguaçu, saí lá do meio. Fazíamos um monte de coisa. Vocês souberam do carro do Pão de Açúcar, né? Aqui do Bom Dia. Aham. Como lançar o Gol Geração 5 e encantar as pessoas. O presidente, quando ele me chamou, ele era um cara muito legal, Sushimal, falou, quero fazer algo diferente. Ah, era o Thomas Schmal, né? Ele tinha ideias sacadas muito Ó, boas. quando eu fui para a Alemanha, foi a reunião, eu estava lá, eu estava no Ritz-Carlton lá dentro do Autostadt, no momento em que ele estava em reunião lá e que ele deixou de ser presidente e voltou para a Alemanha. A gente encontrou com ele no salão e aí o Fabiano Severo estava com a gente lá. O Fabiano saiu para conversar com ele, voltou, o Fabiano voltou e falou, cara, ele não é mais presidente da Volks do Brasil. Eu falei, como assim? Ele falou, ele acabou de saber na reunião que ele vai vir para um corpo diretivo. Aqui Não, sei ele é um dos 4 caras. Ele merece. Ele é um cara assim que eu tenho uma admiração por ele. Ele chamava meu time, que a gente tinha muito contato. Sim, sim. A Milena de Mia, a Glaucia de Glau, sabe? As meninas, eu falava para ele, quando ele vinha me falar, Bose, valeu, parabéns, eu falei, seu Chimão. Ele ia lá, chamava todo mundo. Quando a gente ganhava prêmio no salão, Obrigado, meu bem. chama todo mundo aqui, vamos brindar, porque ele sabia que essa galera não aparece. Quem faz evento só faz festa. Essa galera trabalhava das 7 da manhã às 11 da Não, noite. é no salão. pior, é quem mais trabalha, E principalmente não via. em E eu evento. tinha um time de mulher muito bonito. E elas achavam que elas se arrumavam, ficavam, vieram aqui para não sei o quê. E elas ralavam, cara. Bom, desafio. Fazer um evento que deixe na cabeça das pessoas o lançamento do Gol Geração 5. Aí fizemos um monte de reuniões, tal, as agências trouxeram. E ele queria fazer um evento num estádio. Uhum. E veio algumas propostas, não uma só, umas 2, 3, de fazer um jogo de futebol de carro. Que é do caramba, né? Mas é muito complicado, porque se você, num estádio, se você não encher, fica. E é por 30 mil Esquisito. pessoas. Não, você bota 30 mil pessoas no Pacaembu, vai parecer cheinho. E outra. Mas no Morumbi, não. Vamos fazer num ginásio. Puta, mas ginásio, para fazer um campeonato, um futebol de carro. O carro é muito grande para. Não dá e tem que pagar, o ginásio nunca tem data direto, tinha que ter tempo para construção. Desistir o negócio do futebol, mas de fazer alguma coisa que a galera tivesse mais incorporada, tal, e vai e pensa. Bom, surgiu, vamos fazer uma arena dentro da Volkswagen. Uma arena redonda. Redonda. E o pessoal que fez a agência me disse que foi porque eu morria de medo. 10 mil pessoas. Quem era que fez na época para vocês? O Banco de Eventos, Tá. do Zé Vitor. Fizeram uma arena assim, que o mesmo pessoal que faz o rodeio Uhum. De. Jaguariúna. Barretos. Meu, começou a criar. Foram 4 meses. Aquilo começou. Eu vou passar o vídeo para vocês, vou mandar. Começou a criar forma e eu ia todo dia lá. Tinha uma cidade montada lá de gente trabalhando. Desde as fundações, tudo, porque, pessoal, eram 10 mil pessoas. 10 mil pessoas é gente pra caramba. Não, muita gente. É muita gente. Você ter que. E mais, arena, pronta, tudo bem. O que você vai pôr lá dentro? Você vai pôr dentro da arena. Para encantar. Aí começou. Bom, vamos contar a história do Gol. E nós contamos a história do Gol
Mas antes de contar a história do Gol, eu vou falar como a gente levou as pessoas. Nós tínhamos que pegar as pessoas no estacionamento da fábrica, alguns convidados, que nós convidamos clientes, jornalistas, funcionários, políticos, board da Alemanha, amigos da empresa, E era um evento só. fornecedores. Não, Um dia. uma noite. Você vai ver porque uma foi, noite. porque Tá. foi isso amanhã. 10 mil pessoas. Não, tá, então. Aí, o que aconteceu? Nós tivemos que pegar o WTC, alugar, tinha uma galera hospedada lá, porque o evento no dia seguinte, que era o workshop, falar de toda a estratégia de marketing, ia ser no WTC. Nós pegamos todo o estacionamento, foi ponto, meet point, das pessoas deixar o carro no WTC, subir no ônibus e ir para a fábrica. Fora os estacionamentos da fábrica, 4 estacionamentos, todos eles chegando ônibus e vans trazendo a galera. Cara, uma complexidade. Todo mundo ganhou um kit lanche e uma almofada. Ela tinha, acho que uns 40 centímetros quadrada, a almofada. Ela tinha um coração de um lado e o logo Volkswagen do outro. E o kit lanche, uma lancheira térmica, com refrigerante, um lanche, um chocolate, uma maçã. Isso é muito bom, né? Eu imagino você ligando pro fornecedor e falando, eu queria comprar uma almofada. Quanto vai ser? Para um evento aqui da Volkswagen. Quantas vão ser? 10 mil? E a almofada tinha que ser boa, não podia ser... Porque nada que eu fazia da Volkswagen podia ser de má qualidade. Até os brindes. Eu não podia ter nada ruim, que é a marca. Exato, é isso que eu ia falar, porque aquilo... tudo que envolve num evento, desde o brinde até o bloquinho de notas, Tudo é a marca. tudo é a marca. É a marca. Tudo é a marca. E aí... Apesar de não ser a Volkswagen que faz aquilo. mas eu sou brand. mas é a marca. É. E às vezes acontece alguma coisa que você nem é responsável, mas você tem que ir atrás, você tem que checar, Claro. tem que ir atrás. Aí, toda essa estrutura, a turma já chegava e divididos por área. Tinha a área da imprensa, tinha a área dos clientes, todo mundo tinha o setor azul, setor amarelo, setor vermelho e tal. Governamental. Pulseirinha. O cara chegava a mostrar pulseirinha, as meninas já, você pra cá, você pra cá, você pra cá, você... Muita criança. Nossa, animal. Né? Muita Que criança. animal. Não, aquilo ficou... E ela tinha só uma iluminação por fora, assim, era uma coisa linda. A turma entrava lá, a galera fazia assim, ó. A arena, ela tinha uma altura mais ou menos de uns 2 metros, 3 metros de altura, grande. E, bom, todo mundo lá, discurso. O que a gente fez? Eu vou falar para vocês o primeiro. Começou, primeiro cara que entra, boa noite, galera! Luciano Huck. Tinha uma orquestra, tinha um baixo, num canto da bola da arena, tinha uma orquestra, tocando uma música, o Luciano Huck entra, boa noite, galera, andando, papá, vamos começar, não sei o que lá. Bom, começou... Primeira geração do Gol. Primeira geração do Gol tocou essa música que você falou, isso aqui. Aí uns carros entrando da geração, primeira geração, bandeira. Vocês arrumaram com colecionador? Ou Puta, a tinha? gente arruma. Eu conheço o Zé Ricardo. Sim. Conheço gente pra caramba. Você conhece o Zé Ricardo? Claro. Ele leva carro. Não, o Zé Ricardo é meu amigo há anos. Depois eu contava o Volkswagen House que a gente aprontou lá, eu e ele. Puta, andando, e um cantor... Bom, pra vocês terem uma ideia, cantou naquele palco a Blitz, cantou naquele palco, no Gol Geração 1, o Skank, cantando o Rolling Stones, que nós tivemos o Gol Rolling Sim, Stones. lembro. Aí cantou uma... Ó, cada ano, aí entrou um ano, eu não lembro qual que é, tocou Carinhoso. Lembra? Meu coração... Não sei porque as portas das garagens iam se abrindo. Lembro. O Gol ia passando... Nossa, Me arrepia essa coisa. Essa propaganda Sabe é animal. Nessa né? hora... Essa é animal, Nessa hora a animal. gente orientou. Eu estava lá na House Mix, cara. Eu ficava dizendo, porque acontecia coisas o tempo todo. A galera correndo, a gente via os erros, mas ninguém percebia. Mas não teve muito erro, mas tinha coisa, então o cara não tá, não vai, vou ligar a luz. Aí, às vezes os caras que tem virar almofada, então todo mundo com a almofada do coração, fazendo assim. O Gol entra, a moça cantando, um casal desce do carro, e o carro tinha uma rampa. A rampa, a coisa do meio, a arena, ela tinha uma rampa que fazia assim. Então o carro chegava, subia, descia lá dentro, descia um casal, se beijava, fazia, dava uma flor, descia. Meu, tinha tudo. Mas legal. Lembra aquela
propaganda dos cachorros, do Let Dog Out. Aham. Let the dog out. Que eles saíam correndo, pegavam. Pegamos uma cacetada de labrador durante um tempão. Acho que uns 4, 5 dias, eles davam a gente pegou, logicamente, quem manja, que são os treinadores. Eles davam uma comida para os labradores no meio da arena. Eles iam com eles por cima, punha comida e descia com eles amarrados nas primeiras vezes. Levavam eles comer no meio da arena. Depois eles soltavam, eles já iam sozinhos toda comer almoço e janta no meio da arena. No dia do show, começou a tocar música, veio uns 2 DJ cantando. Passou o filme, todo mundo entende. De repente, começa a labrador pular em cima das pessoas, por trás, assim na arena, e soltam uns caras com os labrador amarrados e um filhotinho. Que Meu, demais. puta, a turma falava assim, que é isso, cara? Que tá... e não parava. E música e tal, Nossa, que entrava animal. outro cantor. Bom, aí todo mundo achou, né? Já deu, já foi. Aí... começou, teve um concurso, quem fizer um filme, porque eu mereço ganhar o primeiro gol como funcionário, premiamos o cara. Aí teve mais um gol que entrou com pai, família, molequinho, acho que foi o gol geração 3. No 4, entrou uma escola de samba. Com as alas. Tinha A escola, 10 não é alas. que entrou uma bateria. Inclusive um caminhão de bombeiro com o sósia do Ronaldinho em cima dançando com a camisa da seleção brasileira. Ei, Não, sabe, bateria. Não é uma escola de samba meia dúzia e umas mulatas. Não, tinha a ala das baianas com as roupas Okazagi, ala não sei o Que quê. animal, velho. Meu, uma loucura. Luciano, uma loucura, como dizer. Aí, Nada como ter o budget infinito, né? é verdade. Não, mas aí foi um budget que foi juntado. Se tirou dinheiro de outros lugares para fazer isso, porque a gente já pegou todos os públicos. Isso reverberou. Tava o Otávio Mesquita, tava todo mundo lá filmando, fazendo coisa ao que vivo. demais. Aí, quando a escola de samba saiu, pá, blackout. Aí assim, deu só uma fila de luz, começou a entrar o geração 1, parou 2 geração 1. Parou. 2 geração 2, só num facho de luz. Parou. Tudo em blackout. Geração 3, parou. 4, 5. Aí, de repente, começa numa puta música do cacete, eu não lembro qual que é. Entrou o Esteves. Sabe a equipe Esteves, aquele cara? Já entra com os gols. Aí acende as luzes, fica um facho nele, dá uma primeira volta, enquanto os outros saem. Aí começa uma loucura, cara. Perseguição, estacionamento entre 2, os caras vêm correndo, dão cavalo de pau, sabe? Eu falo, meu Deus, não pode bater, não pode acontecer nada, tal, para-choque humano. E o cara fazendo 1000 coisas. Aí entra, a última coisa, o cara entra e fica em 2 rodas. Era para ele dar uma volta. Eu vai, acaba a volta. Eu ficava, minha saúde. Acabou e ele começou a fazer a segunda. Ele começou a fazer a segunda. A galera aplaudiu tanto. Tá bom. Ele começou a fazer a segunda. Fala, não. Eu lá Vai em cima. quebrar os rolamentos tudo. Ainda bem que tava barulho, porque lá em cima eu falava, para! No rádio, manda parar! Os caras, o cara entrou no clima. Aí parou tudo. Aí pegou, parou, aí os gols perfilaram, ficaram perfilados assim, começaram a dar uma volta olímpica. A galera em pé, acabou, né? Porque não cansava, era coisa acontecendo. Uhum. Quando eles dão a volta, quando eles chegam aqui tinha a entrada onde a escola de samba, porque a escola de samba entrou, ela deu a volta, ainda não tinha acabado a escola inteira, era grande. Quando está aqui, que entra? O trio elétrico com a Ivete Sangalo em cima, o caminhão dela. Minha nossa como senhora, chama? virou uma micareta. Entra a Ivete Sangalo, com um monte de bailarina dançando atrás. Tem um nome o trio dela, eu não lembro. Tremendão. Não tem um nome assim. Entra o bicho. A galera tá vindo embora. A turma olhou assim, e eu desesperado. O que aconteceu? A galera começou a pular. Eu falei, meu Deus do céu. Essa arena precisa... Aí começou a aparecer um Morumbi. Aguentar. Começou a aparecer um Morumbi dos anos 90, balançando Essa assim. arena precisa aguentar. Aí os caras, não, deixa descer. Os seguranças não, porque o caminhão estava andando. Aí o caminhão tá rodando, um engraçadinho empurra o outro, cai embaixo do caminhão. Não, já era. Acabou a festa, acabou Acabou a tudo. festa. Não vai. Aí eu fui lá e falei
pro motorista, para. Não, mandaram parar. Para esse caminhão. Aí parou, a Ivete ficou olhando assim, né? Aí eu subi por dentro, né? Avisei a menina, avisa ela que vai parar por caso que não dá. A turma tá descendo tudo, concentrando, tudo nas primeiras filas. E pulando. Aí liberamos para baixo. Aí foi uma festa, cara. Aí ela fazia assim, ela estava em cima do caminhão, ela falava assim, ô fulano, tá animado? Você tá animada? Vem cá, menina, sobe aí no meio da arena. Ela estava em cima do trio elétrico, a menina subia na arena, quem quer beijar fulana? Aí, Nossa, virou micareta mesmo. aí subia, era uma festa. Foi uma baita festa, um baita evento, Legal só demais. que não acabava. E eu tinha contrato até só à meia-noite com a equipe de valet do hotel, senão eles iam fechar. Porque os carros não foram estacionados pelos clientes. Valet para caber no hotel. Cada carro ficava grudado um no outro. Cara, e fazer ela parar. Aí eu subi lá e falei, Ivete, para. Pelo amor de Deus, Ivete, para. Olha, e eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu não sei se eu devia contar, mas Ivete, para. Ela falou, Bose, vem cá. Porque eu chamava ela num canto e falei, Ivete, eu não paro. Eu não vou poder contar isso aqui, não. Bom, uma pena pra vocês, porque pra nós você vai contar depois, quando desligar a câmera. É porque eu tô casado hoje. Ah, mas naquela época você não tava. Eu cheguei e falei, para. Ela falou, Bose, vem cá. Ela pegou, me levou lá em cima, na frente, e falou, esse cara é que fez acontecer tudo, e não sei o quê. Eu já tinha conversado com ela lá embaixo. Eu falei, não, Ivete, é um time, tal. Porque é um time mesmo. Tem um time maravilhoso, eu tinha um time envolvido. A agência, foi um trabalho de todo mundo. Tudo bem, eu estava à frente, eu estava lá, mas ninguém faz nada sozinho, pessoal. Claro. O meu orgulho é isso. Eu não tinha agência, eu tinha parceiros. Eu não tinha time, eu tinha pessoas que amavam, paixão. A gente tinha paixão, fogo no olho. Aí ela falou assim, quem quer beijar o Bose? Aí eu falei, não, ninguém, saí. Falei, Ivete, para. Ela não parava e continuava me segurando aqui. E cantando a última música. Aí ela virou assim, ela falou, chegou a candidata. Uma menina linda, do balé. Aí eu peguei, olhei assim, e era beijo na boca, tinha que dar. Peguei, olhei assim. Aí você falou, vai, Ivete, continua cantando aí. Tchau. Aí eu falei, olha a minha cabeça. Todo mundo olhando, gente da fábrica, conhecido, borde. Se eu não beijar, vão falar. Se eu beijar, tô na rua, eu não sei o que eu faço. Eu falei, eu sou Volkswagen, trabalho mais, peguei a menina, ela falou, e não vai dar esse beijo, dessa molecadinha, é beijo, Bose, beijo dos nossos. Ei. Eu peguei a menina, dei um beijo na boca da moça. Aí eu saí, eu passei pelo Padovan, falei, Padovan era meu streetwest, Padovan. Ele era meu presidente, ele estava em cima do trailer. Eu falei, Padovan, desculpa. Ele falou, se você fizer diferente, dava uma porrada. Isso é marketing Volkswagen, Bose. Foi uma loucura. Aí eu disse, o assunto no outro dia não era o lançamento do gol. Era o Bose dando um beijão na menina. E chegou um boato que eu tinha beijado a Ivete Sangalo já, porque começa a coisa assim. Não, eu já tinha imaginado que isso teria acontecido. Eu também, eu tava imaginando que seria ela deu isso. uma de Hebe e beijou ele. Mas depois, quando acabou, eu disse com ela, ela falou, te ferrei, eu falei isso. Um pouquinho. Mas tudo bem. Mas eu saí, e Tá pior, na festa. quando for falar no salão, estava no salão do automóvel depois, apareceu o médico da fábrica com o filhinho, conversando com ele, o filhinho assim, pai, não é esse moço que beijou a moça em cima lá do caminhão? As minhas meninas viram, mas porque eu sumi com foto, sumi com tudo. Por isso que eu falei, não conta. Mas sabe quem viu. Mas quem viu, quem não viu, perdeu. O cara, os ter fotógrafos registro. tiraram, os caras do vídeo, eu falei, tira isso, não tem cabimento. Eu fiquei, o que eu ia fazer? O que você faria? Se eu não tivesse casado, talvez não, eu faria. Eu não estava casado. Se eu não tivesse Estava solteiro, então, estava então, separado. Eu faria também. Mas é uma coisa que... O negócio transgrediu, né?
Passou do lançamento. É, É uma e- grande festa. E tava uma grande festa, um baita clima, todo mundo animado. Eu não queria, não vou beijar tu. Boas, Não, e- ali não tinha muito. o que Não fazer. tinha. Aí eu falei, não, eu vou pra rua, mas eu faço. Cara, quantos anos você já estava na Volkswagen nessa época? 30? Foi em 80 e... Não, 90 2000 e... Não, 2000 e... Pera aí, deixa eu lembrar. Nem isso agora eu lembro. 2005. porque 2005. se é do geração 5, 2005. Eu entrei em 83. Então, já estava 20 e tantos anos. Ah, mas não Tava interessa, 30, cara. 30. Você, não interessa É. o tempo que você tem. Você errou numa empresa. Ah, sim, claro. Mas foi muito legal. No outro dia a gente fez o workshop, foi bacana. Um test drive até Puta, será que eu vou pedir para vocês tirarem essa parte aí? Não ficou. Meu, eu tô fudido. Não, ficou legal. Não, mas que isso, pelo amor de Ainda bem que a minha Deus. mulher não assiste, mas vamos contar para ela, mas tudo bem. Mas A ela Carla. não tava com você na época, então tudo bem. A Carla é super, é um anjo. E eu não tava mesmo, né? E ela sabe que eu. Não, ela sabe que eu prestava. Ela sabe que eu prestava. Eu prestava. E, ela não, tá eu com prestava, você. eu prestava. Eu tinha uma coisa que eu nunca tive, foi envolvimento com nada. Depois eu vim contar para o salão, nunca. Eu acho que eu nunca. Por isso que eu fiquei 40 anos na Volkswagen. Eu sempre respeitei as pessoas, respeitei fornecedores, tratava as pessoas muito bem. Desde quando eu passava pela segurança, eu brincava com o guarda, conversava com o guarda. Até o presidente seu Chimal tinha uma coisa comigo, brincava comigo. Sim. Eu nunca desrespeitei ele. Quando ele foi embora, ele falou que foi muito importante. Boaz, você sempre manteve um relacionamento, apesar da abertura que ele dava, porque eu tinha um contato muito estreito com ele. Tanto que no outro dia ele chegou e falou: o que você aprontou? Que está todo mundo falando teu nome. Eu falei: seu Chimal. Ele não tava? Não, ele tinha ido embora. Ele falou: não posso deixar o senhor sozinho, né, senhor? A culpa é da Ivete, fala A com culpa é ela. da Ivete. Não, e falaram para ele que eu tinha beijado, que a Ivete tinha me beijado. A secretária dele, porque correu boca a boca, né? Ah, sim, sempre. Ele falou: é. não posso deixar sozinho, né, senhor? Eu falei: seu Chimal. Desculpa. Vamos fazer, vamos continuar. O evento continua. Aí fizemos um show com os Demônios da Garoa, foi muito legal, num que legal. almoço que a gente fez. E sério mesmo, reverberou muito. E esse foi o mais legal dos eventos que você fez? Olha, O maior, talvez. eu acho que o maior em função de complexidade. Teve uns legais da Saveiro que eu fiz, que eu não vou contar, senão a gente não para aqui agora hoje, que foi em Costa do Sauípe, que foi... Pra você ter uma ideia, vou ser rápido, todo mundo chegava de branco no quarto 168, todos convidados. 700 pessoas de branco, todinho de branco no quarto 168. Uma fila. Às 8 horas da noite, você vai estar no quarto 168. O que nós fizemos? Nós construímos uma tenda enorme. Todo mundo passou, tinha um cara dormindo, uma câmera que filmava o cara dormindo. Uhum. E você passava no sonho do cara. Você estava entrando num sonho. Quando você passava pela cama dele, que você passou pelo sonho do cara, você entrava num túnel com músicas de sonho, cheio de coisas que parecia neve, isopor assim, fitinhas, tudo branco, uma música gostosa. Você saía num lugar enorme, que nós construímos uma tenda enorme, de 6 mil metros quadrados, tudo branco. Tinha aqui, era Saveiro, tinha aqui uma onda branca, uma montanha branca, uma cidade com os prédios tudo branco e uma casa de campo toda branca. Qual Saveiro? A Saveiro geração... Foi no mesmo ano do Gol, foi na geração... Ah, tá. Nessa mesma geração Sim, já. é. Tá. Tudo branco. Aí a turma lá, comidas brancas, era só queijo, batidinhas brancas, tudo branco. E aí... Já estourei o tempo, né? Não, é porque sumiu o porque nosso tinha logo. sumido ali o... E aí o que acontecia? Todo mundo lá, todo mundo entendendo lá, tudo branco, 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 branco. De repente deu um blackout. Começou na tela, uns caras começaram a sair de dança, esses caras que formam coisa, todos eles vestidos de branco, começaram a fazer uns movimentos bacanas, se misturar com o público e tal. De repente começou a fazer um facho de luz na cidade. A cidade acendeu, ficou todo colorido, os prédios coloridos e tal. A Saveiro entrou, rebentou os prédios, saiu de dentro do carro. A Lima, a cantora, ela canta pra caramba. Sônia Lima, não é Sônia Vanessa Lima? Lima? Não. Marina Lima? Nossa, ela canta muito, meu. Saiu ela Tudo bem. cantando uma música alusiva à cidade.
Puta, como é o nome dela, meu? Uma negra bonita. Paula Paula Lima. Canta pra caramba. E ela deu um show cantando, aí blackout. Aí acende a casinha de fazenda, gradinha, tudo. As florzinhas ficam tudo colorida, a gradinha fica toda colorida, a Saveiro estoura um monte de feno que tinha lá, sai do carro Daniel. Ele estava fazendo uma novela naquela época. Sim, eu lembro. E ele cantou Menino da Porteira, sei lá, cantou uma coisa legal, alusiva a Fazenda. Fernanda Lima sai da onda. A onda ganha cor, estoura, sai a Fernanda Lima, canta uma música. Fernanda Lima, que canta surf, né? Que era uma... Fernanda Lima, como é? É Fernanda Lima. Fernanda Lima? Fernanda Abreu. Fernanda Abreu. Fernanda Lima é modelo. Fernanda Abreu. Fernanda Ela Abreu. sai cantando. Que faz tempo, desculpa. Desculpa, Fernanda. Aí, montanha. Montanha ganha cor, Figura. vai tudo, flor, arrebenta a Saveiro, a montanha, sai o Jota Quest cantando. Ah, legal demais. Aí se juntam todos eles no palco, faz um show. A Paula Lima, quando ela cantou umas músicas do Jota Quest, o Jota falou, porra, velho. Sacanagem. Ela canta melhor que eu a minha música. Mas ela cantava, e esses caras, vou te falar, se tem um... Ó, eu tenho o sobrenome Volkswagen, eu perdi. Mas tem gente, Cafu que é o jogador, pessoal do Jota Quest. Olha, mais alguns aí, esses caras são maravilhosos até hoje. E toda Neymar vez... teve muita coisa com o Volks também, né? O Neymar fez. Mas o Neymar ele tinha 11 patrocinadores. É. Ele tinha que dar atenção para todo mundo. Foi legal, me deu um negócio quando ele ganhou a Olimpíada e tal. Mas eu tenho um carinho muito grande. E outros também foram bons. O pessoal do Skank, o Dinho. Pô, tudo. Eu vou falar eu não vou falar nome, mas tem meia dúzia. O Nando Reis, nasceu o filho dele e estava fazendo show para mim. Ele ficava no salão do automóvel. Foi uma coisa assim, umas coisas maravilhosas que a gente fez. E aí, acabou esse dia, essa noite, né, que foi uma noite maravilhosa. Aí elas cantaram, vieram, se entrosaram, a turma tirou foto pra caramba. Legal tal. demais. No outro dia, test drive, nós pusemos câmeras nos carros e fizemos um rally de regularidade. Só que nós demos uns mapas e eles não podiam perguntar para ninguém. Tinha neguinho lá no meio, era no meio de um canavial lá. Eles se perdiam. E eles não sabiam que tinha uma câmera filmando. Aí eles falavam, vamos perguntar naquele posto. Vamos perguntar. Puta, mas fudeu, né? Ih, que merda agora. Ih, cara, dirige você. Você viu os caras se xingando. E a câmera pegando. A gente sabe o que acontece quando junta dois jornalistas num carro. Meu, e foi assim, nego se perdia tal, depois à noite... no jantar da noite, a gente pôs os vídeos. Mas era muito engraçado, meu. Os caras se falando, se xingando. Não vou continuar essa merda, não. Vamos entrar aí lá, a gente volta e fala que já fez, sabe? Era muito legal. E bacana que a gente tinha uma galera dos revendedores, eram topados, sabe? Não tinha nada, eles eram bacana. E olha só que evento foi esse. Nessa noite, terminou com o show da Cláudia Leite. Olha aí. Caramba. E ela fez um show que ela imitou um pouco a Madonna com os caras tudo de capa preta, parecia romanos, tal. Ela fez um baita show do caramba. Quer dizer, esse evento ficou muito marcado pelo visual, pela plástica dele que a gente fez. Mas tem coisas que, se eu começar a contar, cara, de verdade, eu tinha que encantar as pessoas de cada evento. A turma chegava e falava para mim, o que você vai fazer de novo? O que você vai fazer no próximo? Eu falei, não sei, eu posso falar uma coisa. As agências eram boas, a gente tinha, mas o meu time sempre participava de uma maneira muito forte. As ideias que a gente tinha, eu vou contar umas histórias de salão, que eram ideias que a gente tinha na hora para salvar as coisas que não deram certo. E a gente fazia acontecer. Por isso que eu falo, o que essa galera trabalhava, o que a gente estava... Eu andava com radinho, a turma falou, você é gerente, cara. Não, mas não Você dá. fica andando de radinho no salão, fica lá fazendo network. Eu falei, velho... Não dá. Primeiro, exemplo. Segundo, eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu não fiquei 40 anos na Volkswagen porque eu não gostava do que eu fazia. Eu tenho amor pela Volks, mas eu tinha paixão para cada evento que eu fazia. E eu fazia isso para o meu time também. Meu time era contagiado com isso. Sim. Porque quem era morno, não trabalhava comigo. Tinha que ter
sabe, sangue no olho. E a galera tinha. E era muito mulher. Cheguei a ter 12 mulheres e 6 homens. E as meninas têm que puxar carro. Tá chovendo lá em Angra dos Reis, que a gente fez outro evento que esse foi maravilhoso também. Eu vou parar. Nós pegamos ilhas e fizemos voyage. Fizemos uma viagem pelo mundo nas ilhas. Os caras chegavam de... Como chamava aquelas... Escuna. Eles desciam na ilha, eles passavam por todos os continentes com música, dança, comida. Era uma coisa fantástica. Que demais. E na noite, eles passaram o dia, tomaram banho. Quando eles voltaram para a praia de Angra, no hotel Frade. Eles chegaram nos estados brasileiros. Passaram no Rio, estava o que dança, o Carlinhos de Jesus, ensinava a galera a dançar, dançava, tinha umas mulatas. Chegava em Minas, tinha os caras jogando truco, dominó, comendo comida de boteco, eles sentavam, comavam. Chegou na Bahia, tinha as baianas enrolando o charuto. Na coxa, aí fazia charuto pros caras. Chegou no Amazonas, em Manaus, tinha uns índios, que as meninas ficavam putas da vida, que elas falavam, pô, esses índios não tem uma celulite, meu. Os índios pelados, lá dançando, meu. Elas, olha só, meu, como é que pode? Eu falei, não come comida processada, vai ver o que eles comem, né, meu? Os índios dançando, fazendo as coisas. Meu, era muito engraçado. E passou por todas as cidades, chegava em São Paulo, logicamente é o que? Uma pizzaria, uma balada. Foi quando a gente abriu uma grande bola assim, começou a projetar nessa bola água, terra, fogo, ar, né? E quando ela começou a virar, quando ela abriu, o Voyage estava lá dentro, que é uma viagem que a gente fez pelo mundo, que a gente andou com eles na praia, Animal. Uma Voyage. E aí entrou um conjunto de samba, porque chegou pizzaria, aí foi maluco. Aí acabou. Tem um monte. Se eu começar... Deixa eu te perguntar, só pra gente encerrar, qual foi o último evento que você fez? Aí esse eu vou deixar pro fim. Esse é o fim desse episódio. Não, então eu vou te contar, eu fui... Não precisa contar o evento, só fala qual foi. Qual... Eu fiz uma live, que não foi evento, foi uma live do Taos, a gente se superou, foi a live do Nivus e do Taos que se superou. Mas a última coisa grandiosa que eu fiz, que eu posso contar para vocês, foi o retorno de Sandy Júnior. Ah, que legal. É uma história muito legal. A Sandy é uma família que é um doce. Ela mandou, depois eu mostro para vocês, ela mandou até, quando eu me aposentei, ela mandou uma mensagem. Eu me apaixonei por essa família, Chororó, a mãe deles, assim, o Júnior, os empresários, o segurança. Olha, essa história eu tenho que contar porque virou um case de faculdades, como que um negócio que ninguém acreditava, eu acreditei, briguei dentro da Volks, foi fogo, mas eu acho que eu consegui fechar minha carreira mostrando que coragem, persistência, acreditar, você faz a diferença. Senão você vai viver na mesmice. Perfeito, é isso. Muito bom. É isso. Bom, então a gente encerra esse episódio e ele já vai começar o outro episódio que vocês vão ver semana que vem, contando essa história, como ele fez a volta da Sandy e do Júnior. Certo? Certo. É isso Então aí. tá bom, até semana que vem, só falando de novo, nossos apoiadores, thegarage.com.br, se gosta de carro antigo, ou thegarage_BR, e se gosta de fazer aposta, betmais.com, vai lá, faz a aposta, coloca o nosso promo code no seu primeiro depósito, seu primeiro aporte, até R$300, o Betmais dobra o valor para você. Tá certo? Até semana que vem, um grande abraço e é isso aí. Pra gente é rápido, mas pra vocês vai demorar uma semana.